Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band e no Band Esportes. E um abraço especial para você, amigo da velocidade. Imagens da cidade de Toronto, no Canadá, onde daqui a pouquinho acontece a 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Entramos na hora da verdade com relação à disputa do título. Simon Pagenaud, o pequeno francês, largando na pole position. Ele que é o terceiro no campeonato, está a 30 pontos do Scott Dixon, o líder, que está a 8 pontos de vantagem do Hélio Castro Neves, o vice-líder, que venceu a última prova disputada. O Tony Kanaan vai sair na 14ª colocação. Você tem aí imagens do circuito de Toronto, da cidade de Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, e você vê que o tempo está fechado. E existe a possibilidade de chuva antes mesmo da largada. Felipe Giafone, muito boa tarde. Circuito de rua, a gente tem aí uns 3 pontos de ultrapassagem, mas uma pista muito ondulada e ainda tem essa história da possibilidade de chuva. O que você pensa da corrida de hoje, principalmente da corrida de hoje com relação à disputa do título? Grande abraço. Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos em casa. E realmente a Toronto é uma pista única, porque além de toda a ondulação e de toda a dificuldade que você tem de ser uma pista de rua, você tem esse asfalto que entra o concreto e depois muda de novo para o asfalto, e muito ondulada, principalmente a reta principal. Os pilotos estavam reclamando bastante e o Graham Rahal acabou de falar que parece que hoje mesmo, depois da classificação, antes das 85 voltas, parecia que ele já tinha lutado com o Mike Tyson. Então, depois das 85 voltas, você imagina que Você pode observar logo depois da largada uma sequência de ondulações. Ali é difícil até mesmo com relação à quebra de suspensão. Ali você vê o estádio do FC Toronto, até utilizado pela seleção canadense. Nós temos no circuito esse estádio de futebol e temos também um ginásio de hóquei. Mas vamos conhecer um pouco mais do Grande Prêmio de Toronto. Tava com saudade dessa escalada, Hélio. Tava com muita saudade. E você realmente estava precisando disso para lutar pelo título. Após a vitória sensacional de Hélio Castro Neves no oval de Iowa, a Fórmula Indy acelera para o norte. Próxima parada, a cidade de Toronto, no Canadá. Com certeza uma das provas mais aguardadas da temporada. Como em qualquer circuito de rua da categoria, há várias curvas acentuadas e algumas confusões entre os pilotos são frequentes, principalmente neste trecho, a reta oposta. Vale lembrar que o recordista de vitória por aqui é o norte-americano Michael Andretti. Por 7 vezes ele cruzou a linha de chegada em primeiro. Na briga pelo título, o neozelandês Scott Dixon da Ganassi segue na liderança com 403 pontos. Hélio Castro Neves da Penske é o segundo na tabela com 395. Tony Kanaan ocupa a 8ª colocação com 295. E só 2 brasileiros venceram em Toronto até hoje, o Emerson Fittipaldi e o mineirinho Cristiano da Mata. Será que pinta o terceiro hoje? Você já pode conversar com a gente usando a hashtag IndyNaBand, a hashtag que mais bomba em alta velocidade. Hashtag IndyNaBand. Segura aí, é jogo rápido, já já emoção pura para você, já já largada da 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Fórmula Indy é aqui no Band Esportes e na Band. Estamos juntos mais uma vez, aí você tem imagens do circuito de Toronto, esse circuito que fica num centro de exposição, onde acontecem vários eventos musicais, até agropecuários, esportivos, e aí você vê a classificação do campeonato. Scott Dixon é o líder, 403 pontos, o Hélio vem em segundo, 8 pontos atrás, o Simon Pagenaud vem em terceiro com 30 pontos atrás. Aí tem o Will Power e o Joseph Newgarden. Você vê que a temporada da equipe Penske é fantástica, já que entre os 5 primeiros colocados no campeonato, nós temos 4 pilotos da Penske, apenas o Scott Dixon, o líder, é um intruso. E no grid de hoje, entre os 7 primeiros colocados, 4 pilotos da Penske, que chegaram nos treinos livres a ficar os 4 entre os mais rápidos. Nós estamos na 12ª etapa, depois vão faltar apenas mais 5 etapas, então estão em jogo ainda 311 pontos.
pilotos, mas hoje é uma corrida fundamental, principalmente para Simon Pagenaud e o Castro Neves, os dois não deixarem o Scott Dixon abrir na frente. Aí você vê que neste ponto de Toronto, a temperatura 22 graus, a umidade 75%, e lá embaixo você vê que tem 50% de chance de chover. Tem 50% de agora até 15 minutos depois da largada. Aí você vê uma corrida que aconteceu com chuva, né? Uma corrida complicadíssima em Toronto, é uma pista muito difícil. Depois a gente deve ter 45 minutos a 1 hora de tempo limpo, sem possibilidade de chuva, e a chuva pode chegar na segunda metade da prova em 50%. Hoje já tivemos a segunda prova deste final de semana da Indy Lights. Você vê que a pista tem 1,78 milhas, isso com relação a quilômetros 2.857 metros, são 11 curvas, serão 85 voltas, 242 quilômetros, 845 metros de emoção pura para você. Então tivemos hoje a segunda prova da Indy Lights em Toronto. Não foi um bom final de semana para o brasileiro Matheus Leist, já que o Kyle Kaiser acabou vencendo as duas provas e agora tem 51 pontos de vantagem para o gaúcho de Novo Hamburgo, o Matheus Leist. Vamos conhecer um pouquinho mais desse jovem piloto que foi campeão da Fórmula 3 inglesa na temporada passada e continua lutando pelo título da Indy Lights, o último passo para se chegar à Fórmula Indy. Se você gosta de velocidade, guarde bem este nome, Matheus Leist. Aos 18 anos, esse gaúcho cabeludo, nascido na cidade de Novo Hamburgo, é uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro. Campeão da Fórmula 3 inglesa no ano passado, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos para participar do Road to Indy, o programa oficial da categoria para lapidar novos talentos. Eu acredito que o programa de desenvolvimento para os pilotos chegarem na Fórmula Indy tem muito mais oportunidades de eu me tornar um piloto profissional do que indo para a Fórmula 1, entendeu? Uma decisão que tem se mostrado acertada. Já no primeiro ano acelerando pela equipe Karting, o desempenho do brasileiro tem sido excelente. Bem adaptado aos circuitos ovais, Matheus venceu de ponta a ponta a principal corrida da Indy Lights, a 100 milhas de Indianápolis. Aí vem ele, de boa, acelerando para ficar feliz debaixo do capacete. Matheus Leist vence na sua estreia em Indianápolis. Triunfou também no tradicional misto de Road America. E no oval de Iowa, mais uma exibição de gala. De quebra, dividiu com o experiente Hélio Castro Neves a honra de colocar o nome do Brasil no topo das duas principais categorias da Indy. Um verdadeiro encontro do passado e do futuro. Inesquecível. Estou super contente, eu corri com o Matheus na corrida de kart nossa no final do ano. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo. Nem sabia que ele ia fazer Indy Lights, eu acho que nem ele sabia, né? Ele tinha testado o GP3, GP2. Então, estou super contente, até mandei uma mensagem para ele que se ele precisar de algum toque, eu acho que a gente pode ajudar, mas estou feliz. Há algumas semanas, o gaúcho foi convidado por Michael Andretti para realizar alguns testes na Indy principal e foi bem. Definitivamente um garoto para ser observado, que pode ser o futuro do país na categoria. Por isso, olho nele. O Matheus ontem acabou batendo logo no início da prova e hoje ele também acabou escapando, né? Encostou apenas na proteção de pneus, caiu para a 10ª colocação e acabou terminando em 5º lugar. Ainda faltam 5 etapas para o final da temporada da Indy Lights, ou seja, ele está lutando pelo título. E você vai conversando com a gente usando a hashtag Indy na Band. E eu observo aqui, Felipe, que a gente tem todos os carros da Penske largando com os pneus mais duros, enquanto o Graham Rahal, segundo no grid, o Scott Dixon, quinto no grid, largando com os pneus mais macios. Ali no fundo você vê a CN Tower, essa torre de 533 metros, a terceira maior do mundo, e naquela bola ali, naquele círculo ali, você tem um belíssimo restaurante com toda a visão da linda cidade de Toronto, Felipe.
Theo, pelo que eu pude acompanhar na classificação, para essa prova de Toronto, os pneus não estavam dando muita diferença do vermelho pro preto. Ou seja, o pneu duro pro mole, muito próximo. Talvez seja por isso que eles estão optando, já que a diferença de tempo não é tão grande, ele tem uma resistência maior e talvez seja por isso que eles estão optando pelos pneus mais duros. Vamos agora aguardar suas ordens para ligar os motores, para a gente curtir a sinfonia da Fórmula Indy. Tudo praticamente pronto. Vamos lá. Drivers, start your engines. Essa é a sinfonia da Fórmula Indy para você aqui na Band e no Band Esportes. Passamos pelo carro do Hinchcliffe. O Hinchcliffe, que é o representante de Toronto, é canadense de Toronto, ele que vai largar na 6ª colocação. E aí você vê a localização do circuito de Toronto e agora a gente vai ver um pouquinho mais desta pista com você, Felipe. Então, entrando aí pela curva 1, e você vê o que a gente estava falando antes, né, Theo? O quanto de aí é concreto já logo passa, as ondulações que a gente comentou, é enorme. Parece realmente que o carro vai decolar e essa câmera é muito bacana, que essa é a sensação de verdade que o piloto sente ali de dentro. Daí você tem a curva 3, que é a freada próxima da passarela também, ó, a mesma coisa, vem para o asfalto, muda para o concreto e depois volta para o asfalto. Então é um ponto de ultrapassagem, mas bem estreito também essa curva. O pessoal acaba sempre ralando no muro, encosta daqui, encosta dali, porque ela vai ficando estreita. E depois indo para outro ponto de ultrapassagem, que é 8. Você vê também concreto de um lado, asfalto do outro, depois umas camadas de concreto, uma zebra alta. Então uma prova muito complicada, Theo. E aí a batida ontem do Gutierrez foi uma paulada forte, o carro chegou a pegar fogo, inclusive. Vai pegar fogo logo agora. Você vê até o pneu deu uma estourada ali com o fogo. Mas, Theo, uma prova difícil realmente, talvez a mais difícil da temporada para os pilotos fisicamente. São muitas ondulações, você vai observar isso principalmente depois da primeira volta. O Esteban Gutierrez, que vai fazendo aí essas provas de estreia na Fórmula Indy, ele ficou sob observação, passou pelo centro médico hoje e foi liberado para a corrida. E não temos o Mikail Alexin na prova de hoje, ele foi substituído pelo Sebastian Saavedra na equipe Schmidt-Peterson. Ele foi substituído, teve um problema de vista um tempo atrás, mas não se disse o porquê, mas claramente porque não vem fazendo um bom trabalho e de repente nem está pagando e o Sabira está pagando direitinho e aí entra no lugar do russo Mikail Alexin. Pela informação que eu tive ainda, Theo, ele tomou um gancho mesmo. Falaram para ele ficar em casa pensando nas besteiras que ele anda fazendo ultimamente. Então a equipe claramente desapontada, chamou o Saavedra, que pro meu ponto de vista não é uma boa mudança, mas mostrou a insatisfação com o Alexin. E esse é o carro do Saavedra, o colombiano Saavedra, que vai largar na 20ª colocação, na penúltima colocação, apenas à frente do Esteban Gutierrez. Nesta temporada, em 11 provas disputadas até agora, o Alexin bateu forte em 3 corridas. A pole position ficou com Simon Pagenaud, na 2ª colocação, Graham Rahal. Excelente trabalho do Graham Rahal com seu kit Honda. O Hélio Castro Neves, o 3º no grid, o Will Power é o 4º. O 5º, Scott Dixon. O James Hinchcliffe na 6ª colocação. O 7º, Joseph Newgarden. Olho no Joseph Newgarden. Vamos então aí, ó, com a fila 1, como a gente já disse, né? O Pagenaud, o pequeno francês, e o Rahal. Depois Hélio Castro Neves, o Will Power. Aí a gente vem na fila 3, Dixon e Hinchcliffe. Na fila número 4, Newgarden e o Alexander Rossi também fez um ótimo trabalho. O Chilton largando na fila 5 ao lado do Takuma Sato. Na fila 6 a gente tem o Marco Andretti e o Hildebrandt. Na fila 7, o Pigot e o Tony Kanaan, na 14ª colocação. Depois tem o Eddie Jones e o Hunter Ray em 17º lugar. Aí depois a gente tem na fila número 9 o Kimball e o Daly. E vamos fechando aí com o Munhoz, o Saavedra, e na fila número 11, na 21ª colocação, o Esteban Gutierrez. Olha, a previsão de chuva indicando 50%, já vinha esse tempo mais fechado. De repente a chuva, que estaria a cerca de 100 quilômetros da cidade de Toronto, pode ter perdido um pouquinho da sua velocidade. Os carros vão passando
uma pista que eu chamo a atenção na largada para a primeira curva e também na hora de entrar na reta oposta, o que eu chamo de reta do Lago Ontário, que é um ponto de ultrapassagem no final dessa reta também. Seriam os 3 pontos principais para você observar nesta primeira volta, onde os pilotos geralmente abusam um pouquinho mais. Logo depois da bandeira verde, não é uma reta longa, logo depois da bandeira verde você vai ter uma curva para a direita. E ali na tomada da curva praticamente muitas ondulações. Tivemos já uma confusão na Indy Lights hoje, na prova da Indy Lights hoje. O primeiro é Simon Pagenaud, Rahal é o segundo, o terceiro Hélio, o quarto Power, o quinto Dixon, o sexto Hinchcliffe, o Tony largando na 14ª colocação. E você vai acelerando exatamente com o Tony Kanaan, ele que larga um pouquinho mais atrás, vai precisar de uma tática muito eficiente, a expectativa de 2 paradas para a troca de pneus e reabastecimento, isso aí a partir da volta número 29, e talvez com 2 paradas ou quem sabe uma terceira parada se não tivermos muitas bandeiras amarelas. Mas também se tivermos uma bandeira amarela ali pela volta número 20, aí a gente deve ter também 3 paradas. Você vai acelerando com o Hélio. O Hélio que venceu a última prova, o Hélio que tem 30 vitórias na categoria. Você vai conversando com a gente, a hashtag que mais bomba no automobilismo. E aí já fazendo uma entrada rápida nos boxes e voltando para a pista, o Conor Daly. Algum problema teve aí o Conor Daly e vai voltando para a pista nesse momento. Não duvido que ele entrou, já estava largando lá atrás, e não duvido que ele entrou só. É uma prova de também briga de combustível. O Dixon acabou de falar agora há pouco que ele vai ter, o Honda é muito bom na economia, e ele também, a gente sabe que ele é o gênio para economizar combustível. Ele falou, é uma prova sempre que a estratégia manda muito, as amarelas, então a receita é economizar combustível. Mas a AJ Foyt ali está fazendo mágica, né? Está sendo Santos Dumont, porque claramente a gente vai ter bandeira amarela, então não adianta nada o Conor dele entrar agora com 2 voltas em bandeira amarela, colocar um pouquinho mais de combustível e voltar para a pista, porque lógico que a gente vai ter bandeira amarela no Grande Prêmio de Toronto, não tem nenhuma dúvida disso. E acho que ninguém que já viu provas em Toronto tem essa dúvida. Às vezes talvez o que aconteça, Theo, é que eles vão tentar arriscar não parar na amarela, vão para a largada. Vamos para a largada, vamos para o início da 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. A hora da verdade do campeonato. Vão ganhando velocidade, vai pintar a bandeira verde. Lado a lado ali, Simon Pagenaud e o Graham Rahal. Já vem para a reta. Aí está a largada. Começa o Grande Prêmio de Toronto. Olha o Hélio, tentando a primeira colocação, o Hélio. Já mergulha o Hélio para ser o primeiro. Sensacional a largada do Hélio. Já pulando na primeira colocação, ganhando a posição do Graham Rahal e também do Simon Pagenaud. Vamos ver no final da reta. Já vem o Pagenaud para dar o troco. O Hélio é o primeiro. Pagenaud vem lado a lado. Vamos ver na freada no final da reta essa curva para a direita. O Hélio é o primeiro. Se mantém à frente, já tem confusão lá atrás. Já tem gente beijando a mureta de proteção, mas o Hélio permanece na frente. Já tem gente ficando pela pista. O Hélio fez uma linda largada, pulando na primeira colocação. E aí está o líder do campeonato. Olha, o Dixon tem problemas, hein? O Dixon tem problemas. Vai perdendo velocidade, lento o Dixon. Vamos ver se ele só está perdendo velocidade. Ele está tentando, não, ele tem problemas. Suspensão ou um pneu furado. Já era Dixon. Já tem problemas e vai pintar a bandeira amarela. Aí está a bandeira amarela. Bandeira amarela. O primeiro é o Hélio. O Will Power vai ficando também à beira do caminho. Tá aí o Will Power. Acho que ele se envolveu naquela primeira confusão na freada da reta oposta, lá no final da reta oposta. E aí você vê o Dixon, que vai entrando com o pneu furado. Então não é já era. Vai ter muitas dificuldades o Dixon, mas continua na prova. Aí a troca de pneus tirou os mais macios para os mais duros. Felipe Giafone. A impressão que eu tive é que o Dixon que empurrou o Will Power para fora. Eu sei que o Will Power foi tocado, alguém não viu ele, vamos rever a imagem daqui a pouco, mas alguém não viu o Will Power que estava do lado de fora e acabou colocando ele pro muro. Mas pro Will Power já era. Isso aí você vê a roda a dianteira direita completamente torta, aliás, as duas, a barra de direção torta, para ele, acabou. O Tony pulou para a 9ª colocação, hein? Nós temos em primeiro o Hélio, em segundo o Simon Pagenaud, terceiro o Graham Rahal, o Joseph Newgarden é o quarto, o quinto o Hinchcliffe, o sexto Alexander Rossi, o Takuma Sato é o sétimo, o Marco Andretti o oitavo, o nono Tony, o Jean Hildebrand aparecendo na 10ª colocação. Esta é a situação de momento e já temos aí a bandeira amarela. Olha a roda, olha como ele vira e não acontece nada. Ele tá virando tudo para a esquerda. Quebrou o link da barrinha de direção, vamos para a batida.
Primeiro a largada do Hélio, que foi um espetáculo. Ele deu uma mergulhada lá para dentro. Difícil de ver isso aí. Pneu frio, não travou a roda e realmente mandou muito bem o Hélio, Theo. Aí depois a gente vai ter a reta oposta e lá no final, lá na freada da curva número 3, é que a gente teve toda aquela confusão. Aí, ó. Essa voltando à largada, você vê que eles entraram para fazer uma tomada e foi muito bacana que o Pagenaud achou que só estava de olho no Rahal, esqueceu do Hélio. O Hélio mergulhou lá para dentro e passou os dois. E agora o acidente. Vamos ver, ó, ele vem, ó. Começou. Foi o Graham, né? Foi o Graham que daí que fez com o Dixon, né? O Dixon, para não bater no Graham, acabou empurrando o Will Power pro muro. E aí você vê o Will Power chegando nos boxes. Não conseguiu chegar ao box certo, acabou encontrando uma proteção de pneus na entrada dos boxes e temos a bandeira amarela. Daqui a pouquinho, logo após a Fórmula Indy, tem o terceiro tempo com Milton Neves. E claro que a sua noite tem diversão garantida. Logo mais às 8h20, Sorrisos, apresentando os vídeos mais engraçados da internet. E às 9h45 tem o Pânico na Band, com uma galera totalmente fora da caixinha. É ao vivo, ou da casinha seria melhor. Você vai curtir tudo isso aqui na Band. Bom, enquanto esse carro estiver aí na entrada de box também, a gente não tem a bandeira verde. Então o pessoal podia vir recolher o carro. Tá todo mundo conversando ali. Tá cheio de assunto aí, hein, papai? Porque ali é só levar pra garagem. Um abraço para o Will Power. O Power que ainda luta pelo título como queira. Era o quarto colocado com 350 pontos, enquanto que o Dixon, o líder, com 403 pontos. Como você disse, Felipe, ele não conseguiu fazer a curva e aí deixou o carro aí. Não chegou ao ponto exato onde está a equipe Penske. O Will Power que vem tendo um ano difícil, ele também vinha falando agora há pouco que tá rápido, né? Vem teoricamente guiando muito bem, mas sem concluir as corridas do jeito que deveria, né? Então o Hélio, voltando a falar um pouquinho do Hélio, então, sempre esses anos aí a gente fala, ele tá sempre ali lutando pelo campeonato, mas precisa ganhar uma corrida para se ele quiser realmente pensar em título. Então o Hélio venceu, vem num momento espetacular e tem tudo aí para ter uma grande corrida hoje. O Hélio que não venceu apenas com relação ao calendário, aí tá o pessoal da Penske. Demorou, hein, galera? Tava dormindo aí, comendo aquele hamburgão, demorou pra caramba pra chegar no carro do Dix, agora fazendo um pouquinho de exercício. O Hélio só não venceu em Pocono, Elkhart Lake, essa prova, ela já foi. Em São Petersburgo também já foi e em Toronto. Ele nunca venceu essa prova em Toronto. Aliás, apenas 2 pilotos brasileiros venceram esta etapa. O Cristiano da Mata em 2002 e o Emerson Fittipaldi no segundo ano do Grande Prêmio de Toronto em 1987. O Michael Andretti é o maior vencedor com 7 vitórias. A Newman Haas, a equipe com o maior número de vitórias, com 5 vitórias, inclusive 5 com o Michael Andretti. O Dixon já venceu 2 vezes aí dos pilotos em atividade. Né? O Power venceu 3 vezes, o Neil Garden uma vez, o Conway venceu uma vez, o Ryan Hunter-Reay uma vez e o Bourdais, que está presente nos boxes da equipe Dale Coyne, ainda está na sua recuperação depois daquele acidente em Indianápolis, mas está presente. O Bourdais também venceu uma vez. E os brasileiros, o Hélio, tanto o Hélio como o Tony, como você acabou de falar, não venceram aqui. O Hélio já fez uma pole, mas os dois já chegaram em segundo lugar, mas nunca venceram. O Hélio tem 3 pódios, né? 2 vezes segundo lugar, uma vez terceiro. Tony 2 pódios, uma vez segundo, uma vez terceiro lugar. Temos aí o carro do Will Power sendo levado para o box da Penske. Acredito que nem vá para o box, vai diretamente para a garagem que fica numa parte do centro de exposição muito bonita, talvez seja a garagem mais bonita da temporada. Lembra um pouquinho quando a prova era disputada aqui em São Paulo, no circuito da Marginal, onde a gente tinha ali também uma garagem muito bacana, e vai chegando aí o carro do Will Power. Mas aí não tem condições, ele pode até voltar daqui a umas 30, 40 voltas. Tá lá, ó. Ficou a princípio ali nos boxes da equipe Penske. Eles tentam fazer, você vê que a roda já caiu ali, já soltou. Eles tentam fazer isso pela pontuação. Já fez aquele ali já era, morreu. Então, às vezes, a Penske, pela equipe que é, e pensando em campeonato, eles tentam sempre recuperar a suspensão se ele puder voltar, porque pilotos vão bater, pilotos vão sair da prova. Então, cada posição que o Will Power venha ganhar desses pilotos que eventualmente
realmente pararem, é um pontinho a mais no campeonato. Então a Penske sempre é muito difícil de ela desistir, mas obviamente o Will Power, qualquer chance ele já era aí. Ficamos na expectativa da bandeira verde. Logo no início, esse problema com o Will Power e também com o líder do campeonato, o Scott Dixon. Temos agora 4 voltas completadas. Vamos ver a relargada. Aí você vai pegando mais uma vez carona com o Hélio. E neste momento é o líder do campeonato, né? Já que o Scott Dixon voltou na penúltima colocação, na 20ª colocação, só à frente do Will Power. E para o pessoal de casa sintonizar no campeonato aí, como você já falou, né? O Dixon e o Hélio estão coladinhos ali, depois vem o Pagenaud. Então, quer dizer, o Hélio, você já viu, já atacou logo de frente, já deu uma intimada no Pagenaud. O Will Power parou, o Dixon também está com problema, então vem tudo, né? O Hélio tem que focar aí, porque pode ser um grande dia para ele em termos de campeonato. O pessoal vai levando para a garagem agora o carro, para um trabalho maior na garagem da equipe Penske, mas esse aí, se voltar, vai perder umas 20 voltas, no mínimo. Ficamos na expectativa da bandeira verde. O primeiro é o Hélio, Pagenaud o segundo, o terceiro o Graham, o quinto Newgarden, o quarto Newgarden, o quinto Hinchcliffe, o sexto Rossi, o sétimo Sato, o oitavo Marco Andretti, o Tony é o 9º colocado neste momento, o Hildebrand é o 10º. E ali você está vendo mais uma vez o que aconteceu. O Dixon, e se encontraram 2 vezes, né? Ele e o Will Power. E eu acredito até que na segunda é que foi embora o pneu do Dixon. E eu vou te falar uma coisa, pela imagem, se mostrar a imagem direita... Tem problemas, ali, hein? Tem problemas na suspensão Dixon. Ó. E eu tô achando que o Will Power deu de propósito no Dixon. Ele tomou o esfrega do Dixon, o Dixon sem querer mandou ele pro muro. Aí o Will Power no sangue virou, viu que o carro já estava danificado e virou para pegar ali o pneu do Dixon. Para mim foi bem claro nessa imagem de cima aí. Vamos ver se isso repete. E agora o Dixon ali com aquele trabalho, eu tô de olho aqui, ele já tem uma volta, hein? E você tomar uma volta num circuito de rua, a sua corrida está totalmente comprometida. Em se tratando de Dixon, eu não vou dizer, lógico que para vencer tem que ser mágico, né? Tem que ser mágico para vencer tomando uma volta. Mas em se tratando de Dixon, ele pode até conseguir uma posição um pouquinho mais à frente. Mas do jeito que tá ali, eu nem sei se ele vai ter condições de voltar para a pista, hein? Hélio o primeiro, Pagenaud o segundo. Prestar atenção nessa relargada. Aí está o Dixon. Vai voltando à pista o Dixon. Tem de ver também que trabalho foi feito, se ele foi recuperado ali a suspensão. Aí voltando à largada. Do Hélio mergulhando por dentro. E ficamos na expectativa só da bandeira verde. Bandeira verde nesse momento para o Dixon é mais complicado, já que ele tem reparos a fazer. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Toronto. Boa relargada do Hélio. Hélio é o primeiro, Simão Pagenaud o segundo. O terceiro, o Graham Rahal. Esses são os 3 primeiros colocados. Vamos ver lá no final da reta oposta à reta do Lago Ontário. Já vem o Tony Kanaan tentando ganhar a 8ª colocação. A distância do Hélio por enquanto é boa, hein? Não sei se vai dar para o Simão Pagenaud tentar colocar por fora para ultrapassagem. Não vai dar, não vai dar. Hélio é o primeiro. Ali quem vai tentando crescer na prova é o Joseph Newgarden. Já ganhando a posição, a 3ª colocação, Newgarden. Deixa para trás o Graham Rahal. Então nós temos, não, ainda não. O Graham está na 3ª colocação. O 4º colocado é o Newgarden. Entre os 4 primeiros colocados, 3 pilotos da equipe Penske. Aí está o Hélio. Ele passou na linha de chegada 8 décimos à frente do Simão Pagenaud, mas isso não significa nada porque estávamos com bandeira amarela. Vamos ver na passagem desta volta o rendimento do Hélio com relação ao seu companheiro de equipe, o pequeno francês, atual campeão Simão Pagenaud. Ali atrás o Kimball. Hoje com o carro com uma cor diferente, o Kimball que é o 19º, o Scott Dixon aparece na 20ª colocação, mas ele não tomou volta ainda não. Ele conseguiu voltar para a pista sem tomar volta lá no final do pelotão, aliás, mais atrás ainda do que o final do pelotão. São 7 voltas completadas. A diferença do Hélio para o Simão Pagenaud é de 7 décimos. Para início de prova é uma boa diferença. Aí você está vendo exatamente o momento do Dixon voltando para a pista. Vamos ver a situação desse carro. Ficou sem um pedaço ali, ó. Aquele pedaço preto que estava pela pista era exatamente do carro do Dixon. Vida dura para o Scott Dixon.
o Dixon que agora muda a estratégia, já que não tomou a volta, Theo, ele vai provavelmente ficar andando aí, economizando combustível e esperar a amarela, não tem muito o que ele fazer. O Dixon vai marcando 9 pontos neste momento, enquanto que o Hélio vai marcando 41 pontos. Então a gente fazendo uma conta rápida, né? O Hélio vai ficando com 33 pontos de vantagem. 32 pontos de vantagem com relação ao Scott Dixon. Bandeira amarela exatamente neste ponto da pista, ó, indicando ali que tem um pedaço de carro no circuito. Já dava tempo de alguém passar por ali e buscar esse pedaço de carro. Aí você vai vendo o Tony Kanaan. O Tony que vai ocupando neste momento a 9ª colocação. O Hélio continua com 7 décimos de vantagem para o Simon Pagenaud. O Tony é o 9º colocado. Ele está 5 décimos atrás do Marco Andretti e tem de vantagem para o Hildebrand 9 décimos. A única curva de primeira, essa no final da reta, e o resto tudo de segunda. Aí você vai com o Tony. Vai tentando a aproximação o Tony em cima do Andretti. O Tony que deu uma entrevista muito forte para o Indianapolis Star, um jornal norte-americano especialista na cobertura da Fórmula Indy. Disse, Felipe, que a gente já sabe, que hoje no automobilismo não adianta você ter talento, não adianta você despontar como um futuro campeão e mesmo sendo o campeão, o que precisa hoje é de dinheiro. Pelo menos ele falando isso com relação à Fórmula Indy. Dá a entender que a situação dele não está muito tranquila para a próxima temporada, apesar que ele sempre tem bons patrocinadores ao lado dele. É ele que vem defendendo o Marco Andretti aí com o Tony. E o Tony ele tá aí, uma pessoa, um piloto extremamente querido nos Estados Unidos e tem também seus próprios patrocínios e tá vivendo uma dificuldade também, né? Não tá com a vida mansa não. São 33 pontos de vantagem, fazendo a conta certinha, porque a gente fica narrando e fazendo conta. São 33 pontos de vantagem neste momento do Hélio para o Dixon, mas tem muita corrida pela frente ainda. Hélio é o primeiro, Simon Pagenaud o segundo, Graham Rahal o terceiro, Joseph Newgarden é o quarto, o quinto é o Hinchcliffe, o sexto é o Ross, Takuma Sato é o sétimo, oitavo, por enquanto o Marco Andretti, sendo muito pressionado pelo Tony. A situação do Dixon. O Dixon voltou na 20ª colocação, 27 segundos atrás do Conor Daly. Conor Daly que é o 19º colocado. São 10 voltas completadas, a expectativa da primeira parada a partir da volta número 29. Já vem o Tony para ganhar a posição do Marco Andretti. Já colocou por dentro ali o Tony. Vamos ver se ele conseguiu a ultrapassagem em cima do Marco Andretti. Lutando para ser o 8º colocado o Tony. Ainda não. E o Dixon vai tomar um drive-thru, tá cumprindo agora aí. Não foi, pelo que eu entendi, pelo acidente, mas sim de alguma, não entendi direito, vou tentar ver o que foi, mas parece que foi alguma coisa da equipe, da onde ele entrou, para tentar recuperar, para não perder uma volta. Eu acho que ele deu uma arriscada ali e fez alguma coisa aí que a organização não gostou. Muitos encontros e alguns divertidos desencontros. À primeira vista, nesta quinta, às 10h30 da noite. O Dixon acabou tomando essa punição porque o box estava fechado. Ele entrou para aquele trabalho feito na suspensão e aí foi punido. Aí você está vendo o Tony, ó, ele tenta colocar por dentro o Marco Andretti, Tony. A preferência aí do Marco Andretti, porque essa curva é para a esquerda, ele se mantém à frente, o Tony recolhe e neste momento o Andretti é o 8º, o Tony é o 9º. Agora já passou, agora o Tony já passa o Marco Andretti. Já vem pela 8ª colocação, vai à caça do Takuma Sato. A diferença agora do Takuma para o Tony é de 1,9. Passou o Marco e foi embora. Deixou a confusão do Marco com o Hildebrand. Hélio é o primeiro, 9 décimos de vantagem para o Simon Pagenaud. O Graham Rahal está 5 décimos atrás. Aí você vê, ó, os primeiros colocados: Hélio, Pagenaud, Rahal, Newgarden, Hinchcliffe e o Alexander Rossi.
Aí depois aparece um pouquinho mais atrás o Takuma e um pouquinho mais o Tony. Desses primeiros, todos virando muito parecidos. Na casa de 1,6, agora o Tony virou 1,9, o Simão Pagenaud 1,9. Lembrando, Theo, que aquele lance, mas, aliás, falando do Hélio, não vale a pena o Hélio ir embora também, porque ele vai conseguir consumir combustível. Como tem aquela guerra de combustível que a gente conhece, se o piloto tem um carro bom, essa distância até de 1 segundo parece pouco, mas é uma distância confortável. O Hélio sabe muito bem controlar isso aí e tentar, e também sabe que é difícil a ultrapassagem. Então ele tem que tentar economizar o combustível, porque se ele parar uma volta depois do Simão Pagenaud, ou antes, isso pode afetar com certeza. Ele tem que tentar parar na mesma volta do Pagenaud, que é também um bom piloto na economia de combustível. Olha, o Dixon neste momento é o 20º colocado, 37 segundos atrás do Conor Daly, que aparece na 19ª colocação. O computador agora corrige aquela informação que eu dei, né? Estava dizendo aqui que estava com um pneu mais duro, o Hélio, mas agora ele corrige. Todos os pilotos da Penske largaram com os pneus mais macios, esse aí, ó, com a faixa vermelha. Esse é o Hinchcliffe, que vem pela 5ª colocação, está 1,3 atrás do Joseph Newgarden. E ele tem de vantagem para o Alexander Rossi apenas 3 décimas. Boa prova do Alexander Rossi, hein? Vai tentando a ultrapassagem por fora o Rossi. A preferência agora é do Hinchcliffe. Ele tenta sair colado, mas agora vem uma curva para a esquerda. Aí não tem espaço para colocar o Rossi, só na força. E aí você corre o risco de beijar a mureta de proteção. E lá atrás você vê mais uma vez o estádio do Toronto FC, onde também joga a seleção canadense de futebol, o nosso soccer, o futebol, o soccer deles. Hélio é o primeiro, 7 décimos de vantagem para o Pagenaud. 13 voltas completadas. Neto, junto com um timaço de craques, comanda mais uma edição do Baita Amigos. Amanhã, às 8 da noite no Band Esportes. Aí você vê o Will Power, que já teve problemas, está parado nessa confusão. Isso foi em 2011. Isso que já aconteceu entre ele e o próprio Dixon, né? Ali foi ele e o Dario Franchitti. Pra mim deu pra ver de novo ali que o Power, depois que viu que bateu, ele foi lá e deu de propósito no Dixon. O Tony com relação ao Takuma Sato na briga pela 7ª colocação. 1,8 é a diferença. Esse é o Hélio, primeiro colocado, para o segundo colocado, Simão Pagenaud. 6 décimos, vai tirando a diferença o Pagenaud, hein? Neste momento da prova, o Pagenaud vai tirando a diferença, mas aí temos de ver também quem está economizando combustível e quem não está. Já deu para ouvir que o Hélio tá. Vamos ouvir o motor dele na freada? Repara como ele tira o pé antes do acelerador e depois ele freia. Agora na próxima. Tá deixando o carro rolar bastante. E o Hélio, que ele mesmo fala, eu não sou o melhor cara para economizar combustível, comparado com o Dixon, mas ele dá para ver nitidamente aí que ele tá economizando. O Tony numa grande prova, hein? Largou em 14º, se aproveitou da confusão entre o Power e o Dixon e vai ocupando a 8ª colocação e tirando a diferença para o Takuma. Era de 1,8 na volta anterior, cai para 1,3. E esse é o Rossi, atacando aí, ó, a traseira do carro do Hinchcliffe. O olho no Alexander Rossi, hein? Foi muito consistente nos treinos livres. É um piloto que sempre anda bem em circuito de rua e vai para cima do Hinchcliffe, o representante de Toronto. Estamos juntos aqui na Band. Esta é a 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Estamos na hora da verdade do campeonato. Depois dessa prova, apenas mais 3. No dia 30, o Grande Prêmio de Mid-Ohio, circuito misto. Depois Pocono, circuito oval, no dia 20 de agosto. No dia 26 de agosto, St. Louis Gateway, também circuito oval. No dia 3 de setembro, a penúltima etapa no circuito misto de Watkins Glen. E a última etapa no dia 17 de setembro, em Sonoma, na Califórnia, mais um circuito misto. Você vê que o Hinchcliffe vai segurando o pelotão. A gente tem os 4 primeiros colocados um pouco mais à frente e o Hinchcliffe segurando este pelotão. Já parte para cima Alexander Rossi. Tenta colocar por fora a preferência sempre quem está por dentro, ó. Mas é para entrar lado a lado. E aí está o Hélio. Abriu um pouquinho mais com relação ao Simão Pagenaud. 7 décimos agora a diferença do Hélio para o Pagenaud. Parece que tem uns pinguinhos. Essa parte ó, foi recapeada. Toda essa parte que está escura foi recapeada. Mas agora aí tá faltando. Eles estão precisando gastar mais um dinheirinho ano que vem aí. Principalmente depois da linha de chegada, você vai observar, ainda mais se tiver essa câmera colocada no carro do Hélio.
Ó, observe o que ele vai saltar agora, ó. Ó o que salta o carro. E aí já vem essa curva para a direita, onde ele ganhou as 2 posições na largada. 1 segundo, em 1 segundo a diferença para o Pagenot. Volta a ser mais rápido o Hélio. Hélio é o primeiro, Pagenot é o segundo. Rahal é o terceiro. O quarto é o Newgarden. E são os 4 primeiros colocados. O Tony continua tirando a diferença para o Takuma. Agora só 4 décimos. Essa é a reta oposta, que eu chamo de reta do Lago Ontário. Ponto de ultrapassagem. Mas aí você precisa ter muita velocidade. Usar o push to pass de uma forma perfeita para conseguir a ultrapassagem. E o Hélio que falou que para os pneus vermelhos, porque o que acontece, Theo? O carro muda quando você, o pneu macio, que é o que eles estão usando agora, você precisa mudar um pouquinho o acerto do carro para o pneu duro. Só que para a corrida não tem o que fazer, você tem que... E o Hélio falou, o meu carro, eu tô indo para a corrida mais bem acertado com os pneus pretos. Isso que ele falou, eu tô deixando de ganhar um pouquinho dos pneus vermelhos para ter a certeza que quando colocar os pneus duros o carro vai estar um foguete. Então, isso é um bom sinal. Olha só a temporada consistente do Hélio. Em 12 provas, essa é a 12ª, ele liderou 8 delas. Venceu uma. Venceu Iowa no último final de semana, circuito oval, mas liderou 8 das 12 provas. Nenhum outro piloto liderou tantas corridas nesta temporada como o Hélio. O Tony vai tirando, hein? Vai tirando em cima do Takuma. Daqui a pouquinho já vai ter a possibilidade de ultrapassagem. Aí você vê, ó, a aproximação daquele carro azul e branco. E esse é Alexander Rossi. Alexander Rossi, mais uma vez, o Takuma tenta chegar por ali, ó, e vai trazer com ele o Tony. Boa disputa a partir da 5ª colocação. O Hinchcliffe tá trancando a galera aí. O Tony já chegou pra briga aí, ele tá num ritmo mais lento, mas não tá pensando em andar pra frente não. Tá tentando segurar ele, que é canadense. O ano passado chegou em terceiro, fez uma festa enorme aí. Então ele tá querendo, não tá querendo brincar em casa não. Olha, o Scott Dixon já tira bastante com relação ao Conor Daly. Está agora 2 segundos atrás do Conor Daly. Daqui a pouquinho ele vai assumir a 19ª colocação. Para o Dixon, né, pensar aí em terminar entre os 8 primeiros colocados, fundamental bandeiras amarelas. Lá na frente o Hélio é o primeiro, a maior diferença com relação ao Simon Pagenaud, 1.3. Temos 19 voltas completadas, estamos na 20ª volta. A janela se abrindo aí a partir da volta número 28, apesar que tivemos algumas voltas com a bandeira amarela, pode ser que eles parem a partir da 29, 30, mas é importante o Hélio abrir exatamente neste momento. Briga boa aí, hein? Hinchcliffe, Rossi, Sato, Canaan, Pigot e o Ed Jones. E um pouquinho mais atrás o Max Chilton, aquele número 8. E você falando do Dixon, ele que vira ele está virando praticamente meio segundo mais rápido do que o Hélio, que é o líder. Então por isso que você chega à conclusão que também o Hélio está no modo de economia de combustível. Opa! Olha o Pigot, colocando por dentro para deixar para trás o Tony, hein? O Pigot que voltou à equipe Ed Carpenter e voltou com apetite danado, hein? Já ganhando a posição do Tony Canaan e assumindo agora a 8ª colocação. Mergulhou ali o Pigot para ganhar a posição do Tony. O Hélio virou a última volta em 1.2.292. O Pagenaud 1.2.394. A diferença é de 1.3 do primeiro para o segundo colocado. Aí você vê, ó, que ganhou mais posições. Pigot, o Tony, o Ed Jones, o Saavedra. Já vai agora o Marco Andretti. O Alexander Rossi consegue a ultrapassagem ali. Consegue a ultrapassagem? Não, né? Ele se defendeu com relação ao Takuma. Nada de Marco Andretti. Ali era o Takuma. Ele defendeu a posição e se manteve à frente, porque já tinha deixado para trás o Takuma. Vai a caça mais uma vez do Hinchcliffe. Enquanto que o Pigot, que prova do Pigot, hein? Colocando por dentro para ganhar essa posição do Takuma. Quase o Takuma encontrou a barreira de proteção. Tentou o Tony. Não conseguiu deixar para trás o Takuma. Com isso colou nele o Ed Jones. E o Rossi foi para os boxes, hein? O Rossi já foi para os boxes. Rossi, o Chilton e o Ryan Hunter-Reay estão entrando cedo, hein? Com 20 voltas, estão partindo para 3 paradas. Aí é para 3 paradas mesmo. Agora o Pigot achou um cantinho ali para mergulhar por dentro, passou o Tony e tá indo embora também. E se tem a expectativa de chuva, o ideal é você esperar mais um pouco, né? Porque se começar a chover, vão ter de colocar os pneus para a chuva.
Aí você vê mais uma vez o Tony, agora sendo ultrapassado pelo Ed Jones. O Tony perde o rendimento, hein? Já foi ultrapassado pelo Bigot e agora pelo Ed Jones. Os dois novatos deixando para trás o Tony. Agora quem fica aí recebendo toda a pressão do Pigot é o Hinchcliffe. Essa luta que vale a 5ª colocação. Já vem o Pigot. Esse é o canto dele agora, ó. Já vai pra cima para ganhar a posição. Pigot ganhando a posição do Hinchcliffe. Passa a ser o 5º colocado. Que bela prova, hein? E o Hinchcliffe vem para os boxes. Vem para a troca de pneus e reabastecimento com 22 voltas completadas. Hélio é o primeiro. 1,3 de vantagem para o Simon Pagenaud. Com este resultado vai assumindo a liderança do campeonato. Chegando por ali também o Tony Kanaan. Marco Andretti também entra. Vai voltando a pista o canadense Hinchcliffe. Vai voltando também o Marco Andretti. 22 voltas. Essa turma aí vai para 3 paradas. Para pensar em 2 paradas, a gente tinha que ver lá pela volta 28 por ali. Opa! É o Tony. É o Tony passando reto, encontrou a proteção de pneus. Pneu mais frio. O Tony voltou ali depois da troca e acaba encontrando a proteção de pneus. Ali ele diz que o carro está com o motor apagado e entra agora o Joseph Newgarden. O Hélio teria que entrar, hein? Entra agora o Joseph Newgarden, só que o box vai ficar fechado, hein? Se o Hélio não entrou agora, porque aí não é uma boa pro Hélio, não. Vai voltando ali o Joseph Newgarden, ocupava a 4ª colocação, o Hélio está na pista. Vamos ver se o box, na hora que passar o Hélio, vai estar aberto ou fechado. Neste momento o box deve estar fechado. E tá aí o Tony, realmente não é uma boa temporada para o Tony. O companheiro de equipe dele, Scott Dixon, vai lutando pelo título. O Tony ainda não venceu provas neste ano. E mais um problema com o Tony. Você observa que ele tinha voltado dos boxes, já tinha sido ultrapassado ali na saída de boxe, o que é normal. Aí tentou a freada e um abraço, amigo. Aí foi para a proteção de pneus, deu um beijinho na proteção de pneus. Não é uma boa temporada para o Tony. É o Tony que saiu dos boxes aí nesse momento com os pneus gelados, aí pneus frios. E acabou passando o ponto aí de freada para pneu frio e foi direto. Travou e foi direto. Mais uma vez aí você vê a batida do Tony Kanaan. Ó, ali é onde é a parte ondulada, ó. Ele freia ali, um abraço. E você vê que essa parte ondulada aí é o que também atrapalha mais ainda, né? Os pneus frios pegam uma ondulação e acabou indo direto. Agora atrapalhou demais, eu tô achando, a vida do Hélio. O Hélio é o primeiro, Simon Pagenaud, o segundo, o terceiro é o Graham Rahal, o quarto é o Pigot, o quinto é o Takuma Sato, o sexto é o Ed Jones. Agora, se eu sou o Hélio, eu não entro agora. Eu entro só na volta número 29. Porque aí eu vou para 2 paradas. Essa turma aí vai para 3 paradas. E aí o Will Power dizendo o que aconteceu. Ele falou que foi pro lado de fora do Dixon. Pretty quickly, and unfortunately we end up in the wall. Vendo agora aí, is that his normal line to set up and it surprised you? O Dixon e acabou levando ele. Surprised me when he moved out. Yes. Oh man. Pegou ele de surpresa. Aí você vê mais uma vez o que aconteceu. When it's the first lap, it's just not worth it. Agora repara no Will Power, isso eles não estão falando. Ele bateu. Olha como ele vira o carro para a direita e acelera agora. Ó. Ele vai lá e bomba. Para mim ele deu no Dixon ali. Isso aí ele não está falando não. E aí o pessoal trabalhando no carro do Dixon. Olha, o Will Power, o Scott Dixon nesse momento é o 18º colocado. Então ele tinha 8 pontos de vantagem, fazendo na 18ª colocação 12, faz 20. O Hélio, com este resultado, ainda fica 30 pontos à frente. A possibilidade do Hélio sair na liderança do campeonato, independentemente do que vai acontecer na prova, estamos apenas no começo, é enorme. Simon Pagenaud, terceiro colocado no grid, também está de olho no campeonato, é o atual campeão. Será que neste momento ele está pensando em que som? Qual é o som da Indy do Simon Pagenaud? I do listen to music actually before every races, and I listen to the Rocky Balboa theme song, which is, to me, it pumps me up, it gets me going. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger.
#SonDaIndy. Valeu, pequeno francês. Enquanto a gente estava curtindo aí o som da Indy do Simon Pagenaud, tivemos essa galera que não tinha entrado ainda, entrando nos boxes para troca de pneus e reabastecimento. E aí a corrida fica bastante diferente, porque muita gente já tinha parado. O Hélio voltou na 14ª colocação, o Simon Pagenaud é o 15º colocado. Eu posso estar falando uma maluquice total, mas se quem parou agora vai precisar de mais 2 paradas, quem parasse na volta número 29, 30, precisaria de mais uma parada, eu não teria entrado agora. Mas posso estar falando uma maluquice, já que todo mundo entrou, Felipe. O grande problema até que eu acho que eles entraram é de realmente eles conseguiriam talvez ir até a volta 28, 29 ali, mas você arriscar isso e de repente correr o risco de parar em verde, e aí acho que perde demais. Então vamos ver o que aí o Tony já sem o bico. O Scott Dixon, para que você tenha ideia, ele está na 12ª colocação. Então o que vai acontecer? Aí o pessoal trabalhando no carro do Tony, e o Tony já tem a corrida bastante complicada também. O que vai acontecer agora? O Dixon vai precisar parar pelo menos mais 2 vezes, talvez até 3. Agora, se o Dixon tiver de parar mais 2 vezes, ele ficou numa situação sensacional para quem estava na 19ª colocação. Então é o que eu digo, eu pararia na volta número 29 e pararia apenas mais uma vez, mesmo parando em bandeira verde, mesmo tendo prejuízo de bandeira verde. O Hélio voltou na 14ª colocação. Eu falei assim, mas na 14ª posição, a diferença para o primeiro colocado é de 11 segundos, só que vai passar nessa pista. Aí tem a história da chuva. Se a chuva vier agora, embala tudo. Mas o Dixon, nesse momento da prova, com essa bandeira amarela do seu companheiro de equipe, o Tony Kanaan, ele voltou para uma situação inimaginável. Estava numa situação complicadíssima, mas agora volta para uma situação bem interessante pelo panorama que a gente tinha antes dessa bandeira amarela causada pelo Tony Kanaan. O Dixon, que tem 17 voltas nesse tanque de combustível, ele consegue dar aí pelo menos mais umas 10 ou 12 voltas e está na mesma condição de paradas, né? Vão ter que parar mais 2 vezes. E você pode dar a sua opinião. O que você acha? #Indy na Band. Queremos te ouvir, queremos que você participe da nossa transmissão, a transmissão da 12ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Toronto. Saavedra logo à frente do Hélio. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Toronto. Newgarden é o primeiro, Ed Jones é o segundo, Kimball é o terceiro, o quarto é o Hinchcliffe, o quinto é o Munhoz. Vamos ver lá atrás o Hélio. Já vai travando tudo ali o Hinchcliffe. Ali o Hunter Ray. Um pouquinho atrás do Hunter Ray o Conor Daly. O Scott Dixon passa a ser o 11º colocado. O Gutierrez é o 12º. O Hélio continua atrás do Saavedra. Vamos ver no final desta reta. E logo atrás do Hélio tem o Simon Pagenaud. Você vê a tentativa ali do Kimball para ganhar na 3ª colocação. E um pouquinho mais atrás, a gente vê o posicionamento também do Hélio, para tentar ganhar a posição, mas muito pressionado pelo seu companheiro de equipe, o Simon Pagenaud. É o recomeço de prova, estamos na volta número 28, num total de 85 voltas. É a emoção pura da Fórmula Indy para você, aqui na Band e também no Band Esportes. Vamos para mais uma volta sendo completada. É uma outra corrida agora para o Hélio. Tinha um carro rápido, mas agora vai ter de deixar para trás, nesse circuito de rua complicado, pilotos mais lentos, como à frente dele o Saavedra. Olha só como ele é bem mais rápido, ó. Agora já vem para completar a volta, pode até mergulhar aí, ó, no final desta reta, para tentar ganhar a posição do Saavedra, ou então lá na reta oposta. O primeiro é o Newgarden, o Ed Jones é o segundo, o terceiro é o Kimball. O Scott Dixon vai ocupando neste momento a 11ª colocação. O Hélio ainda não conseguiu deixar para trás o Saavedra. E colado nele o Simon Pagenaud. Vamos ver agora, no final desta reta oposta, a reta do lago. Lá na frente vai embora o Newgarden, tem um carro muito rápido. Aí a disputa pela 2ª colocação, Ed Jones e o Kimball. O Kimball ali em terceiro, o Ed Jones um pouquinho à frente dele. Não foi dessa vez também que o Kimball deixou para trás do Ed Jones. Vai se mandando o Newgarden. Já abriu 9 décimos com relação ao 2º colocado. O Dixon está a 8 décimos do Conor Daly. Aí você está vendo o Kimball para ganhar a 2ª colocação do Ed Jones. Deixando o Ed Jones em terceiro. O 4º colocado é Alexander Ross. Um que tem um carro rápido, hein?
Pimentel e o Ed Jones e o Kimball estão na estratégia que você falou. A que você comentou, eles estão com 28 e 25 voltas, o Kimball parou, tem um pouquinho menos, mas eles vão ter que parar já já. O Hélio vai ocupando a 14ª colocação. Saavedra é o 13º. Vem colado o Hélio em cima do Saavedra. O Hunter Ray ganhou uma posição, passa a ser o 8º colocado. O Tony, que teve o problema, encontrou a barreira de proteção, está na 20ª posição. Corrida complicada para o Tony. Enquanto a gente está vendo ali muita gente já parando agora, ó. A gente vê aí a parada um pouquinho mais atrás, num momento diferente do Takuma Sato. São pilotos com estratégias diferentes, vários, né? Eu diria que temos 3 grupos agora na prova com relação às estratégias. E aí fica também naquela expectativa se vai chover ou não. Existe aí a possibilidade de chuva durante a prova, apesar que o tempo abriu um pouquinho. Esse é o Hinchcliffe, é o 5º colocado. Olha como é difícil passar nessa pista. O Hélio até agora não conseguiu passar o Sebastian Saavedra, que entra no lugar do Mikhail Alexin. Mais uma volta sendo completada e nesse ritmo, aqueles 2 que entraram para a troca de pneus e reabastecimento, eles vão ser retardatários daqui a pouquinho. Que corridaça que faz o Alexander Rossi, hein? Já vai tentando aí a 3ª colocação em cima do Ed Jones. Trazendo com ele o Hinchcliffe. E trazendo o Hinchcliffe, toda a torcida canadense em Toronto. Olha como o Hinchcliffe já vem colado em cima do Rossi. Olha o Rossi, ó. Olha o baile do Rossi, grande baile, dançou direitinho, não perdeu o tom, só que escapou um pouquinho mesmo assim. Ele permanece à frente do Ed Jones. Passa a ser Alexander Rossi, o 4º colocado, o 3º colocado. E que passão, hein? Colocou por fora ali, porque o que acontece? Por fora a pista não tem aquela borracha. Quando a câmera tá parada em alguns pontos da pista, vale reparar que tem muita borracha solta. E não é diferente também nesses pontos. Então, ele já colocou por fora, mas conseguiu demais. Jogou lá para dentro e conseguiu fazer a curva sem... Escapou só um pouquinho. O primeiro é o Newgarden, o segundo é o Kimball, o 3º é o Rossi. Deixando toda a confusão lá atrás para o Hinchcliffe. Ali vai tentando a ultrapassagem e vai deixando para trás o Gutierrez, o Saavedra. Agora o Hélio tem que apertar o passo aí, né? Porque se o Saavedra passou o Gutierrez, o Hélio tem que atropelar o Gutierrez também, né? Aí você vê o Hinchcliffe, deixa para trás também o Ed Jones, passa a ser o 4º colocado, o Hinchcliffe. Olha a confusão ali atrás, ó. É o Dixon, no meio daquela confusão. E muito pressionado o Hélio pelo seu companheiro de equipe. O Pagenot passa o Hélio, hein? O Pagenot passa o Hélio. Não é um bom momento na corrida para o Hélio. Tudo bem, o Pagenot iniciou essa prova 22 pontos atrás do Hélio, mas vai tirando a vantagem, né? Vai tirando a vantagem. Neste momento da corrida a gente teria o Dixon em primeiro no campeonato, o Hélio em segundo e o Pagenot em terceiro. É momento do Hélio crescer. Independentemente de tática, certa ou errada, ele acaba de perder a posição para o seu companheiro de equipe, o Simão Pagenaud, que também está na luta pelo título. E está sendo, né, o Joseph Newgarden no momento está dando risada sozinho lá, né? Porque ele não precisa acelerar demais, ele que está um segundo na frente, não tem por que ele acelerar muito, mas ele reverte tudo isso para economia de combustível. Então, por enquanto, está muito tranquilo o Joseph Newgarden. O Newgarden que também está na luta pelo título. Ali você vê a tentativa do Munhoz em cima do Ed Jones. Todo mundo vai passando pelo Ed Jones. Virou realmente uma passarela ali o Ed Jones, uma faixa de pedestre. Todo mundo passando por ele. Newgarden é o primeiro. Segundo é o Kimball. O Rossi está 2.2 atrás do Kimball. O Hélio ocupa a 14ª colocação. Saavedra é o 12º, cresceu na prova o Saavedra. Já vem para os boxes agora o Ed Jones. Vem para a sua troca de pneus e reabastecimento. Pneus mais velhos, né? Já estava difícil para segurar o carro na pista. Ed Jones entrando também para a sua troca. Com relação àqueles que pararam no mesmo momento do Hélio, 8 voltas, né? Desde a última parada. Aí, dessa turma, o Pagenaud é o primeiro colocado na pista. O Saavedra acabou passando ali, o Hélio que precisa começar a apertar aí. O Saavedra que vai à caça agora do Dixon. À frente dele o Dixon. Ali você vê que atrás
A gente tem o Conor Daly, aí já vem o Simon Pagenaud e o Hélio. Ó, passa o Saavedra, o Conor Daly, o Pagenaud e o Hélio. E o Joseph Newgarden daqui a pouquinho pegando o retardatário. O Kimball faz uma corridaça, hein? Apesar que está aí a 30 voltas desde a última parada, daqui a pouquinho tem de entrar para a troca de pneus e reabastecimento. O Kimball parou logo no início, né? Se ele está a 30 voltas... Ele tá para parar, deve parar na próxima, no máximo mais 2 voltas aí. Nós temos 34 voltas completadas. Você vê um pouco mais à frente o carro do Takuma, que é retardatário. E para o Newgarden não é interessante pegar o Takuma, ou seja, para ele é interessante o Takuma ser rápido. Ele continuar sendo rápido, o Takuma também, para não ter o problema de buscar a ultrapassagem em cima do japonês, o samurai voador. Esse é o Hinchcliffe, 4º colocado. Logo mais, após a emoção pura da Fórmula Indy, chegando o 3º tempo, com Milton Neves e um timaço de comentaristas. Aí o Hinchcliffe, 4º colocado na prova. Agora você volta para a imagem do primeiro e também do segundo. Newgarden e Kimball. O Alexander Rossi vai tirando a diferença, hein? Olho no Rossi. Apesar que o Rossi também já está há muito tempo desde a sua última parada para a troca de pneus e reabastecimento. O Rossi está com 15 voltas, mas ele tem mais 14, 15 voltas aí. Ele vem virando 4 décimos, 3, 4 décimos mais rápido, mas para mim eu ainda acho que o Joseph Newgarden ele está controlando toda essa situação. A diferença do Newgarden para o Rossi, do primeiro para o terceiro, é de 2,1. Aí você vê o Ryan Hunter-Reay colocando por dentro, tentando a ultrapassagem em cima do Carlos Munhoz. Não conseguiu. E lá atrás agora quem começa a ameaçar o Hélio é o Graham Rahal. Lembrando que o Graham largou na 2ª colocação, tem um carro rápido. Vem no mesmo ritmo dele, ó. Desde a última parada, passando 11 voltas, a gente tem o Pagenaud, o Hélio, o Graham e o Hildebrand. E aí vem o Dixon. Vai entrando o Dixon agora. O Dixon ocupava a 9ª colocação, ficou 26 voltas desde a sua última parada. Troca de pneus em cima do carro do Dixon e ele vai voltando à pista. Parando agora o Dixon com 36 voltas, ele vai precisar de mais 2 paradas. A última parada lá, para fazer em uma parada só, a gente tem que fazer a conta de trás para frente. Aí teria que ser na volta 50 e, na melhor das hipóteses, ali 54. A partir da volta 54 daria para ir até o final. Daria para mais uma parada. É o que eu digo, o Hélio, o Pagenaud precisarão de mais 2 paradas. Aí você está vendo imagens da belíssima cidade de Toronto, a maior cidade do Canadá, com 2.500.000 habitantes, um centro financeiro muito forte do Canadá, uma cidade lindíssima, onde estima-se aí que cerca de 17 mil brasileiros estejam vivendo. E esse circuito de rua fica mais ou menos a 15 minutos do centro da cidade de Toronto, isso no final de semana. Durante a semana você vai gastar um pouquinho mais de tempo, uns 20 minutos. Fórmula Indy é na Band e no Band Esportes. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Olha, o Newgarden tem 7 décimos de vantagem para o Kimball e o Kimball tem 1,2 para o Alexander Rossi. Aí fazendo aquela história, porque daqui a pouquinho o Kimball vai precisar entrar para a troca de pneus e reabastecimento, a diferença do Newgarden para o Rossi é de 2 segundos. O ritmo do Rossi é muito bom. E agora vem o Kimball. Já vai entrando. O Hélio vai ganhar uma posição, vai pular para a 9ª colocação. O Simon Pagenaud vai pular para a 8ª posição. O Dixon voltou em 17º. Aí o trabalho em cima do carro do Kimball, com cores diferentes neste final de semana em Toronto. Lembrando que a próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy no dia 30, o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Até agora foram 9 vencedores diferentes da Fórmula Indy. O Power e o Rahal vencendo 2 vezes, o Hélio 1, o Dixon 1, o Pagenaud 1, o Newgarden 1, o Takuma 1, o Bourdais 1, o Hinchcliffe 1. 7 pilotos largaram na pole position. O Pagenaud largou pela primeira vez nessa prova de Toronto.
Nós temos o Power com 4 poles e o Hélio com 3 poles. Lembrando que em 2000 e em 2001 tivemos 11 vencedores diferentes na temporada. Aí você está vendo a disputa mais atrás, o Esteban Gutierrez sendo ultrapassado neste momento. Só que naquela época, ultrapassado pelo Tony. Só que naquela época a gente tinha 20 corridas no calendário e a gente tinha ainda a divisão, né? Entre RL e kart. Então, com a junção, esta é a temporada com o maior número de vencedores em 12 provas disputadas. O Newgarden, que vai liderando essa prova, já tem uma vitória. Pode vencer pela segunda vez como o Power e também o Rahal. Ele é o 9º. Ele está a 1 segundo do Simon Pagenaud. O honor dele vem para os boxes também, para a sua troca de pneus e reabastecimento. E o Alexander Rossi vai tirando a diferença com relação ao Newgarden. 1.4 é a diferença neste momento. Tá lá, ó, já aparecendo o Alexander Rossi. É um kit Chevrolet com o Newgarden. O Alexander Rossi tem um kit Honda. Alexander Rossi, que é da equipe Andretti. Como já falamos, né, o Michael Andretti, o dono da equipe, o pai do Marco, o filho do Mário, o maior vencedor do Grande Prêmio de Toronto, chegou 7 vezes na frente. No Masterchef o desafio é grande, só restam 7 participantes. A pressão aumenta na cozinha quando o chefe Emmanuel Vassolei entra em cena. É nesta terça às 10h30 da noite, claro, aqui na Band. Voou alguma coisinha ali do Marco Andretti. Marco Andretti, que neste momento é o 4º colocado. São 18 voltas desde a última parada do Joseph Newgarden. São 20 voltas desde a última parada do Alexander Rossi. Com relação ao Simon Pagenaud e o Hélio, são 16 voltas. Daqui a pouquinho vamos chegar na metade da prova. Estamos na volta número 41 de 85. Cada volta nesse circuito tem 2.857 metros. São 11 curvas, um total de 242 quilômetros, 845 metros. Aí está o Marco Andretti. Está 3.6 atrás do Hinchcliffe, que é o 3º colocado. E tem 1.3 de vantagem para o Ryan Hunter-Reay, que é o 5º colocado. Aí você vê o Hélio sendo pressionado ali atrás pelo Graham Rahal. A diferença entre os dois é de apenas 6 décimos, hein? Ótimo final de semana também para o Graham Rahal. Largou em segundo. Escapou um pouquinho o Simon Pagenaud. Essa imagem aí foi clara. A diferença do Simon para o Hélio é de 1.3. E aí o Graham mostrando também, Theo, vale lembrar que ele tem um carro muito bem acertado na pista ondulada. Ele ganhou as 2 provas de Toronto e isso explica aí realmente porque de Detroit, que é uma pista bastante ondulada também. E o setup, ele mesmo falou, eu estou começando mais ou menos da mesma forma que eu terminei Detroit e daí dá certo. A Penske, eles têm alguma manha aí de amortecedor nessa parte e o carro do Graham também. Então isso é puramente acerto de amortecedor. E aí a tocada do Hélio. Você vê como já muda a freada, olha o barulho da freada, como ele já travou um pouco a traseira. Agora ele está acelerando. O problema é que mesmo acelerando com o carro mais lento na frente, é difícil ultrapassar. Newgarden agora abriu um pouquinho com relação ao Alexander Rossi. A diferença caiu para 1.4, agora está em 1.9. A diferença do primeiro para o segundo. Tom Cruise lutará com todas as forças para salvar o planeta. Salvar o planeta Terra de um ataque de alienígenas. Nesta quarta, às 10h30 da noite, Guerra dos Mundos, no Cineband. Sinceramente. Essa é a filha do Hélio. Essa é a filha do Hélio. Agora então tá explicado. Que entra uma imagem dançando aí de coelhinho é para derrubar qualquer um, né? Televisão americana fazendo a transmissão para eles, né? Tá ali a filha do Hélio e tá aí o Hélio. Fez o nota 10, né? Porque ele foi a história do... Eu tô imaginando, né? Que já foi aquela história do Dancing with the Stars, né? As estrelas dançando, né? Que ele foi campeão e ele deu nota 10 pra ela. Deu nota 10 e fez uma surpresa pra filha aí que tá assistindo ele na TV. O Hinchcliffe participou do último, mas não venceu. O Hélio venceu. Programa super popular na televisão norte-americana.
Joseph Newgarden é o primeiro, Alexander Rossi é o segundo, 2.1 de vantagem. O Hinchcliffe está 5.9 atrás do Alexander Rossi. Esse aí é o Hinchcliffe, ó. Falando dos tempos um pouco agora, você vê que o Hélio está acelerando, tem um espaço ali, o Simon Pagenaud na frente dele, os dois virando 1 e 4, praticamente a mesma coisa que o Joseph Newgarden, 1 e 3, agora o Joseph Newgarden está tendo que apertar mais por causa do Rossi, então, mas é o que tem, o Hélio tem que tá no momento 19 segundos atrás do Joseph Newgarden. Ali você vê o Scott Dixon abrindo o caminho lá atrás. Scott Dixon passando pelo Spencer Pigot, ganhando a 15ª colocação. O Dixon, o 15º colocado. Uma bandeira amarela aí para o Dixon seria excelente. A chuva não. O pessoal trabalhou na suspensão do Scott Dixon depois da batida e deu certo. Dixon neste momento é rápido. Esse é o Newgarden, o líder da prova. Sempre a diferença aí de 2 segundos. Agora, né? Nas últimas 3 voltas. 2 segundos, 2.1, 1.9. Vai fazendo aí a sua parada. Depois de ser ultrapassado, o Spencer Pigot. Volta para a pista o Spencer Pigot. Ele que sempre corre os circuitos mistos de rua no lugar do dono da equipe, o Ed Carter. Quando chega ao oval, aí entra o Ed Carter. Ele volta ali. Ali também sai um pedaço, mas ali o que tem de ondulação é para desmanchar o carro, né? É um absurdo realmente. Alguns pontos desse circuito de Toronto, as ondulações que tem. É um verdadeiro absurdo para uma categoria profissional como a Fórmula Indy. Com essas ondulações aí, daqui a pouquinho vai voar o piloto. Tem que estar bem amarrado mesmo. E não vai ter muito tempo de recuperação não, porque já no próximo domingo acontece o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Circuito belíssimo, circuito misto. Sempre sintoma de uma grande corrida para você. Newgarden agora abriu 2.3. Alexander Rossi tem 25 voltas desde a última parada. É o segundo colocado, daqui a pouquinho vai entrar para a troca de pneus e reabastecimento. Este aí, o líder, tem 23 voltas. O Pagenaud, 21 voltas. O Hélio, 21 voltas. A diferença não é muito grande. Eu falei próximo domingo, mas a próxima corrida é dia 30, então tem tempo de recuperação. É que eu tô com tanta vontade nesse campeonato, a disputa tão forte que eu já estou antecipando a corrida, dia 30. E eles estão acelerando agora. O carro mais rápido no momento foi o James Hinchcliffe. Agora virou um pouquinho mais para cima, mas vamos ver quantas voltas que eles vão com esse tanque de combustível, que daí dá para começar a fazer uma conta de trás para frente. E nesta semana, algumas especulações da imprensa norte-americana dizendo que no próximo ano poderemos ter novas equipes na categoria. A Juncos, que disputa a temporada da Indy Lights, poderia chegar, como também a Carlin, que é a equipe do Matheus Leist, o brasileiro da Indy Lights, e a Steinbrenner, que também disputa a Indy Lights, onde está o Colton Herta, que faz uma boa temporada, luta pelo título também. Além delas, a própria McLaren poderia fazer toda a temporada da Fórmula Indy, e também a Harding, que já correu em Indianápolis, já correu em uma outra prova e vai ensaiando aí a sua entrada na temporada completa na Fórmula Indy. Uma outra informação sobre o futuro, vamos ter já nos próximos dias 25 e 26 de julho os primeiros testes com o kit da Lara Universal, novo carro da Fórmula Indy. E 2 pilotos foram escalados para esses testes, o Juan Pablo Montoya e também o Oriol Serviat. 2 equipes estarão apoiando esse teste, que é um teste da Indy, é um teste da organização junto com a da Lara. A Penske vai fornecer o apoio com o motor Chevrolet, enquanto que a Schmidt-Peterson vai oferecer o apoio com o motor Honda. Os primeiros testes, então, nos dias 25 e 26 no circuito de Indianápolis, depois em agosto em Mid-Ohio e também em Iowa, e em setembro no circuito de Sebring, na Flórida. Esses seriam os testes com o novo carro da Fórmula Indy. Aí, depois desses testes, o carro já poderia ser liberado para todas as equipes, já que no próximo ano a gente vai ter um novo carro totalmente
totalmente novo, um carro com maior peso, teoricamente maior pressão na frente, e aí as fornecedoras de motor vão se preocupar só com o motor, não tem essa história de preocupar com o kit aerodinâmico. O carro vai ser feito pela Dallara, colocando o motor Honda, colocando o motor Chevrolet. Eles têm que agradar tanto a Chevrolet como a Honda, então é por isso que agora você fazer a primeira andada num kit novo, que nunca foi andado logo em Indianápolis, é sempre curioso, viu? Eu lembro quando na minha época boa da Fórmula Indy, eu era um dos poucos pilotos que andava com chassi de Force, que eram duas marcas, era Dallara e GeForce, e então tinham kits novos que vinham e às vezes, Theo, você vai para uma pista como Indianápolis, que é muito rápido, e pela simulação da fábrica, eles falam para você começar com um acerto ali, que na opinião deles o balanço do carro tá ok, mas nem sempre é assim. Então, para tomar um susto nesses testes aí, não demora muito não. Montoya e o Serviat foram escalados para esses testes. Os 2 dias iniciais serão no oval de Indianápolis, circuito misto a partir de Mid-Ohio. Depois o oval curto de Iowa e depois um circuito misto até um pouquinho mais travado em Sebring. São os 4 testes marcados com o novo carro da Fórmula Indy. Aí você vai acelerando com o Hinchcliffe, que é o terceiro colocado piloto canadense. Olha, 29 voltas desde a última parada do Alexander Rossi. Daqui a pouquinho precisa entrar o Alexander Rossi. Ele vai esticando aí, né? De repente até esperando uma bandeira amarela, porque nós vamos completando 50 voltas, um total de 85 voltas. Vai ficar muito próximo de apenas mais uma parada o Alexander Rossi. 27 voltas no Newgarden. Vamos ver agora a freada dele. Ele não está economizando combustível agora, que já deu para perceber. Só para o pessoal de casa também começar a perceber. Vamos ouvir essa freada dele agora. Essa é muito ondulada, mas vamos lá. Você vê que quando o Hélio estava economizando, o que eles fazem? Eles deixam o carro rolar e não diminui a marcha. Você vê o Hinchcliffe, ele está fazendo a modo a classificação, que é você freia, tira o pé do acelerador, freia e já reduz, que é o que ele vai fazer agora. Então esse é o modo normal, sem economia de combustível. Superliga Chinesa no Band Esportes. No próximo sábado, o time do Oscar e o Hulk enfrentando o do Paulinho do Felipão, Xangai e Guangzhou. Ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, no Band Esportes. E agora o Newgarden foi autorizado a acelerar. Já abriu 5,1 de vantagem para o Alexander Rossi na disputa pela primeira colocação. O Hélio ocupa a 9ª posição, está 1,4 atrás do Simon Pagenaud, que é o 8º colocado. O Simon Pagenaud, com relação ao Sebastian Saavedra, 6 décimos. Aí do Saavedra para o Max Chilton, o Chilton é o 6º, o 7º é o Saavedra, 2,2. O Dixon ocupa a 14ª colocação, 1,6 atrás do J.R. Hildebrand. E com relação ao líder, ele está a 37 segundos. Olha, o Rossi com 31 voltas desde a última parada. Se ele ficar mais 2 voltas na pista, tendo uma bandeira amarela, ele pode completar a prova com apenas mais uma parada, hein? Eu acho que daqui pra frente, quem parar tá tentando ir pra mais uma só. Esse aí é o Hinchcliffe, que tem 30 voltas desde a sua última parada. Tá no limite de parar. Agora você vê que, às vezes, como é injusto, que é o que aconteceu com o Hélio. Se dá uma bandeira amarela agora, por exemplo, você acaba ajudando demais, voltando a ajudar o Hélio, ajudaria muito o Dixon e prejudicaria demais os pilotos que estão para parar. Então, o próprio Dixon, ano passado, estava para ganhar essa prova e numa bandeira amarela ele perdeu. No ano passado a gente teve o Power ganhando, ele largou na 4ª colocação, o Hélio foi 2º, saiu em 3º, o Tony foi 4º, saiu em 12º, o Dixon foi 8º, depois de sair na pole position. Nós tivemos 4 líderes diferentes, 5 bandeiras amarelas, num total de 16 voltas, e a corrida durou 1h e 42 minutos. Já passamos da metade da prova, temos um total de 85 voltas, estamos na volta número 53, ou seja, 52 voltas completadas, 32 voltas para o Alexander Rossi, hein? Alexander Rossi vai construindo aí uma boa prova, uma prova muito interessante. E aí você tem, a situação. A gente vê ali, que tem chuva chegando. A expectativa pela meteorologia local e também pela meteorologia das equipes é que a chuva poderia aparecer a partir de agora. A
partir de agora até o final da prova, mas a possibilidade de 50% a 55%. Agora eles estão começando a fazer conta e ao mesmo tempo olhando, né? Agora é aquela tática que você falou, é tentar jogar o máximo para frente a parada que der para, de repente, calha de você trocar o pneu junto. Saavedra entrando, hein? Saavedra entrando. Ele que estava à frente do Simon Pagenaud. O Hélio ganha uma posição, Simon é o 7º, o 8º é o Hélio. Vai voltando aí o Saavedra. Vai substituindo o Mikhail Alexin nesta prova. Não há nenhuma informação sobre o futuro do Mikhail Alexin e do próprio Saavedra. O que vai acontecer com a equipe Schmidt-Petersen nessa troca de pilotos. E aí vai entrando o Newgarden. Ele entra com 31 voltas, ou seja, teria 31 voltas pela frente, mas é provável que vai precisar de uma bandeira amarela, porque ele andou pelo menos 2 voltas com bandeira amarela. E aí você vê o Rossi, ó. Ali vai saindo já o Newgarden e vai saindo agora o Rossi. Entrou também o Ryan Hunter-Reay. Entrou também o Marco Andretti. Esse pessoal todo, Theo, para ir até o final em verde, eu acho que dá, mas eles vão ter que andar lento. Ou então aquela história de 2, 3 voltas com a bandeira amarela. Vai voltando ali o Hinchcliffe. O Chilton passa a ser o primeiro colocado, precisa entrar também. Já está no limitaço. O Pagenaud, o segundo, o Hélio é o terceiro. Esta é a situação. Daqui a pouquinho eu busco aqui o Dixon, é o 9º colocado. Mas ainda tem muita gente voltando para a pista, pode até ganhar algumas posições. O Dixon. Aí você está vendo o Hinchcliffe. Vamos ver se teve algum problema. Quase. Ia saindo ali, ó. Entrando, na verdade, enquanto ia saindo o Newgarden. O Chilton deve entrar nesta volta. E quem fez uma volta voadora agora foi o Pagenaud. Virou 1.700. E o Hélio tá vindo agora também. O Hélio vai entrando, ó. Ali à frente é o Chilton, o Simon Pagenaud está na pista. Não entrou. O Hélio tá com algum problema nesse limitador. Ele até reclamou, ele pôs levantou a mão assim. Eu achei estranho esse limitador de boxe. A troca de pneus. E vai voltando agora o Hélio com os pneus mais duros, hein? Vai voltando para... Vamos ver se está tudo ok com o carro dele nessa volta. Voltou o Chilton um pouquinho mais à frente. Voltando o Hélio, olha, não sei não, hein? Vamos ver na descida ali. Se tivesse uma câmera no carro do Hélio, a gente ouviria. Vamos lá, vamos ouvir. Não, parece que tá ok, né, Felipe? Fazer o que o Hélio fez agora não é fácil, não. O pneu frio. À frente do Carlos Munhoz. O Munhoz ali mandou bem. Entrando agora o Rahal. Daqui a pouquinho vai entrar também Simon Pagenaud. Momento importante da corrida do Grande Prêmio de Toronto. Pagenaud permaneceu na pista e vai virando aí 1:00:2.7. Vai virando volta de classificação praticamente o Simon Pagenaud. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma ideia do que virou o Grande Prêmio de Toronto, já que a grande maioria não vai precisar mais parar. O Pagenaud precisa entrar. O Hélio voltou na 10ª colocação e olhando aqui, ó, ele volta atrás do Max Chilton, do Ryan Hunter-Reay, do Marco Andretti, do Scott Dixon, do Kimball, do Hinchcliffe, do Rossi e do Newgarden. Aí analisando a situação, o Kimball vai precisar fazer uma parada, o Dixon também vai precisar fazer uma parada. O restante não. Agora entra o Simon Pagenaud. Depois de 33 voltas, desde a sua última parada, vai entrando o Simon Pagenaud. Aí vamos ver em que posição vai voltar, para ver se a tática de trazer o Hélio mais cedo foi boa ou não. Eu acredito que ele volte à frente do Hélio. Ele deve voltar bem à frente. E você vê que ele foi 2 voltas mais longe aí do que o Hélio. Olha, ele vai voltando atrás do Scott Dixon, vai passando ali o Marco Andretti, vai passando o Ryan Hunter-Reay, vai chegando o Max Chilton e o Hélio. Ó. Ele consegue voltar 1, 2 posições à frente do Hélio. Vamos ver o Hunter-Reay com o pneu mais aquecido, se ele consegue a ultrapassagem em cima do Simon Pagenaud. Vai tentar colar aí na reta oposta, a reta do lago.
Os dois no push to pass. Vai embora Ryan Hunter-Reay. Pra cima do Simon Pagenaud para ganhar a posição do Simon Pagenaud. Vai tentar dar o troco, não consegue. Os pneus não estão tão aquecidos assim para frear mais dentro. Hunter-Reay à frente do Simon Pagenaud. Qualquer posição que o Simon Pagenaud perder, para o Hélio é importante. Agora, vamos analisar a história com Scott Dixon. A gente tem então Joseph Newgarden em primeiro, Alexander Rossi em segundo, o terceiro é o Hinchcliffe, o quarto é o Dixon, vai precisar de mais uma parada. O Dixon, aí o quinto é o Marco Andretti, o Ryan Hunter-Reay é o sexto, o sétimo Simon Pagenaud, o Max Chilton é o oitavo, o Hélio o nono. Então o Dixon desses aí, a gente tem certeza que ele vai precisar de mais uma parada. Então a possibilidade de voltar atrás do Hélio, se for uma parada com bandeira verde, é enorme. E essa é a disputa que vale a liderança do campeonato. O Simon Pagenaud, mesmo estando 2 posições à frente do Hélio, ele não consegue bater o Hélio na pontuação, porque a pontuação no início de prova, 8 pontos do Dixon para o Hélio, do Dixon para o Pagenaud, 30 pontos, do Hélio para o Pagenaud, 22 pontos. Quando parar este aí, o Scott Dixon, aí a gente pode fazer uma conta mais real com relação ao campeonato. E aí, a chuva tá. O Dixon talvez ele tá apostando nisso aí, que daí seria uma aposta certeira, né? Porque o Dixon, se for parar para pensar friamente aí, ele tá arriscando a chuva. Porque não tem o porquê ele. Se der uma amarela agora, acabou para ele, né? Ele vai para a volta do grid, ele vai para o final do grid. Só que se chover, deu tudo certo para ele. Então, como ele já está numa situação que já deu tudo errado, talvez a equipe falou, não, vamos arriscar. Ele está com 24 voltas nesse tanque, poderia ir aí mais umas 4, 5 voltas, mas já é o suficiente. Se ele parar agora, ele já tem combustível tranquilamente para ir até o final. Então ele está arriscando aí, acredito eu, uma sorte com a chuva. O Tony Kanaan é o 20º colocado depois de passar reto e acertar a proteção de pneus. É a 20ª posição para o Tony Kanaan. Aí você está vendo o Lago Ontário, esse lago gigantesco, né? Esse lago que banha aí várias cidades no Canadá e várias cidades também nos Estados Unidos. Belíssimo lago, o Lago Ontário, e essa é a reta do Lago Ontário que passa por ali. A gente tem uma avenida e depois o Lago Ontário. Newgarden é o primeiro, 3.0, né? 3 segundos de vantagem para o Alexander Rossi. Tá aí no detalhe para você o Newgarden. O Hinchcliffe é o terceiro, o quarto é o Scott Dixon. Agora o computador ficou maluco, agora ele corrige. 25 voltas, o Scott Dixon desde a sua última parada. Ele está fazendo stint aí, ou seja, o tempo de volta, o tempo de parada dele, 26 voltas. Vamos ver se vai ter alguma coisa diferente agora. O Hélio está 1.4 atrás do Max Chilton. O Simon Pagenaud está 1.3 atrás do Ryan Hunter-Reay. Neste momento vai fazendo o Hélio 24 pontos. O Simon Pagenaud vai fazendo 28 pontos. O Scott Dixon não dá pra gente contar agora. Tem que esperar a parada do Scott Dixon. É momento importante demais do Grande Prêmio de Toronto. São 60 voltas completadas logo depois do Grande Prêmio de Toronto. Chegando Milton Neves e um timaço de comentaristas no seu terceiro tempo. E de segunda a sexta, sempre a partir das 11 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. A apresentação da Renata Fan. Tá aí, ó, entrando o Scott Dixon. 26 voltas também. A troca de pneus mais duros, o reabastecimento. Tudo ok na parada, vai voltando à pista agora o Scott Dixon. Vamos ver em que lugar volta o Scott Dixon. Ali ainda tem limite de velocidade, o box dele um dos primeiros. E voltando à pista agora o Scott Dixon. Vai perdendo mais uma posição ali o Dixon. Na verdade vai passando o Tony era retardatário. O Dixon deve ter voltado na 11ª colocação, hein? Deve ter voltado ali na 11ª posição. Aí é a hora da gente começar a fazer contas. Apesar que tem muita corrida pela frente. Bom, ele com esta posição, ele ainda seria líder. Ele ainda seria líder com relação ao Hélio. Ficaria aí com 3 pontos pelo menos de vantagem com relação ao Hélio Castro Neves. Se ele voltou em 11º, realmente, daqui a pouquinho a gente confere. Aí voltando para a largada, onde o Elinho de terceiro foi para primeiro, uma bela largada. E depois o encontrão dos dois aí, o Dixon
foi para desviar ali do Rahal, acabou dando no Power, e o Power agora com raiva, ó, acelera e dá de volta no Dixon. Você está vendo aí momentos deste grande prêmio de Toronto. Esse é o momento que o Tony Kanaan tinha parado, voltando para a pista e encontrando a proteção de pneus. Ó, você vê a avenida aqui do lado, ó. Aí depois você tem o lago e essa parte mais escura. Este é o circuito da Fórmula Indy em Toronto, nas ruas de Toronto. Depois de Toronto, repito, só vão faltar mais 5 etapas. Mid-Ohio no dia 30, Pocono no dia 20 de agosto, vamos ter um intervalo aí de 30 até o dia 20. Dia 26 de agosto, St. Louis Gateway. No dia 3 de setembro, Watkins Glen. E no dia 17 de setembro, o encerramento em Sonoma. Por isso é muito importante essa prova. O Hélio, pela condição de largada, o Hélio que largou em terceiro. O Scott Dixon largou em quinto, uma bela largada. E aí você vê o Sebastian Bourdais, que vai acompanhando ali da Dale Coyne. Ele que está em recuperação em São Petersburgo, a expectativa de voltar em Watkins Glen no dia 3 de setembro. Tá falando que volta antes de Sonoma. Ele falou, eu preferia estar no carro, não aqui. Mas é bom estar aqui. Ele está perguntando se a recuperação rápida dele tem a ver, ele acha que com o físico, com a preparação dele toda. E ele está falando que é difícil saber, né? Eles já olharam o raio-x aí depois de 6 semanas e tudo parece ok. Os ossos já estão cicatrizando, então está indo tudo de acordo. Fazendo uma conta rápida ali com relação à classificação enquanto a entrevista aí do Bourdais, o Hélio liderou uma volta pelo menos, então ele vai marcando 25 pontos. Enquanto que neste momento o Dixon vai marcando 19 pontos. Aí nós temos a diferença caindo para 2 pontos, hein? A diferença neste momento caindo para 2 pontos entre o Dixon e o Hélio. O Dixon seria líder. O Hélio precisaria ganhar aí 2 posições, ou o Dixon perder 2 posições, para a gente termos aí um empate na classificação do campeonato. Mas neste momento o Dixon vai conseguindo se manter na liderança com 2 pontos de diferença. Newgarden é o primeiro, Alexander Rossi é o segundo, a diferença é de 2,9. Nós temos 65 voltas completadas, faltando 20 voltas para o final da prova. Muitos encontros e alguns divertidos desencontros à primeira vista, nesta quinta às 10h30 da noite. Você está vendo ali atrás o Tony com relação ao Scott Dixon, mas o Tony é retardatário. O Tony que deu uma atravessada agora há pouco aí. Ele tirou o pé para deixar o Dixon passar, para não atrapalhar aí. Opa! Olha o Dixon aí, ó. Ah, essa aí, o Dixon passou e o Tony aliviou porque era ele. Agora deu para entender. E também não ia adiantar nada para o Tony passar, já que o Tony, neste momento da prova, é retardatário. A diferença do Dixon para o 12º colocado é de 2,4. O 12º colocado é o Kimball. E aí você está vendo o Simon Pagenaud, ó, tentando ganhar a posição do Ryan Hunter-Reay. Fechou a porta o Ryan Hunter-Reay, foi lá fora o Simon Pagenaud e não conseguiu a ultrapassagem. Isso aí você não pode mudar 2 vezes. Ó. Você escolheu o lugar, então a direção de prova, os comissários estão analisando para ver se vai ter uma penalização aí ou não. O Hélio está 7 décimos atrás do Chilton. Para o Hélio, qualquer posição é importante. Tá ali, ó. Você vê o Simon Pagenaud à frente, depois o Chilton e o Hélio. A organização já entrou no rádio falando que não acontece nada. Porque às vezes o que está acontecendo na Indy agora, Theo, quando eles acham que o piloto foi muito no limite, eles falam para inverter a posição. A direção de prova entra no rádio e fala, ó, inverte a posição. Hunter-Reay sendo pressionado pelo Simon Pagenaud, e para o Hélio isso é interessante. Quanto mais o Hunter-Reay segurar o Simon Pagenaud, melhor. Que o Chilton vai encontrar daqui a pouquinho. O Hélio tem a possibilidade de passar o Chilton e não se afastar do Pagenaud. Apesar que o Hélio foi mais rápido que o Pagenaud antes daquela bandeira amarela
na confusão que a gente teve, e aí todo mundo entrou a partir da volta número 20, 22. Depois o Simon Pagenaud, sempre mais rápido que o Hélio. Essa é a imagem, ó. Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud, Max Chilton, Hélio Castro Neves, Saavedra e o Graham Rahal. Vamos caminhando para o final da prova. Entramos na hora da verdade do Grande Prêmio de Toronto. A vantagem que tem o Pagenaud em cima do Hélio são aquelas 2 voltas a mais que ele deu de combustível, porque o Hélio, todo mundo que parou ali, não tá, né, eles pararam no limite ali, então o Hélio talvez ainda tenha que economizar um pouco de combustível, enquanto o Pagenaud bem menos. Olha, o Dixon é o 11º, 8 segundos atrás do Graham Rahal. O Graham já mostrou que tem um bom carro, então a vida não está fácil para o Dixon para sair da 11ª colocação. Eu diria que está mais fácil para o Pagenaud passar o Ryan Hunter-Reay e o Hélio Chilton do que o Dixon ganhar uma posição. E no campeonato esses aí é que estão na disputa. Repito, se terminasse agora a corrida, o Hélio estaria 2 pontos atrás do Dixon. O Alexander Rossi volta a pressionar o Newgarden. A diferença agora é de 2,5. Na última volta viraram praticamente iguais, mas 2,5. Vamos sentir a saúde do motor Chevrolet do Hélio. Agora ele vai esguelar. Deu uma freada forte e uma curva para a direita. E agora tem uma curva para a esquerda, aí já é a parte mais lenta desse circuito de Toronto. A curva para a esquerda, curva para a esquerda, curva para a direita, e vai embora o Hélio. Vai tentando chegar em cima do Max Chilton. É ele que está no modo um pouco ainda de economia de combustível. Aí deu para perceber naquela freada lá que não está do jeito que ele gostaria de estar guiando no momento. E quem está deitando na prova é esse aí, Joseph Newgarden. Pressionou o Ross, ele acelerou. Já abriu 3 segundos de vantagem. Abriu praticamente meio segundo em apenas uma volta. 16 voltas para o final da corrida. 16 voltas para você curtir o terceiro tempo aqui na Band. E a sua noite tem diversão garantida, hein? Logo mais às 8h20, Sorrisos apresenta os vídeos mais engraçados da internet. E às 9h45 tem o Pânico na Band, com uma galera totalmente fora da caixinha. É ao vivo. Você viu ali as nuvens se aproximando e sempre fica a expectativa, será que vai chover no final da prova? Eu diria que se chover forte, agora, muito forte, a direção de prova vai encerrar a prova. Se não chover forte, esse circuito de rua aí aguenta. Todo mundo vai precisar trocar pneus. 2,8 é a diferença. Mais uma volta sendo completada agora. Abriu 3 segundos. Tirou 2 na volta anterior. Ganhou 2 agora. O Joseph Newgarden. Esse aí é o Hinchcliffe. Uma boa prova. Vai subindo ao pódio mais uma vez o Hinchcliffe. Na sua casa, em Toronto. A diferença do Rossi para o Hinchcliffe é de 5,4. Agora interessante é o Hélio, né? Ele não consegue chegar em cima do Chilton. Já teve uma diferença de 7 décimos, agora é de 1 segundo. E atrás do Hélio tem o Saavedra, 9 décimos. É a diferença do Hélio para o Saavedra. O Saavedra que vai ocupando a 9ª colocação. O Dixon, o 11º. E olha, o Dixon conseguiu tirar muito, hein? O Rahal deve ter algum problema, porque o Dixon conseguiu tirar bastante, tirou muito. A diferença é de apenas 4,4 neste momento. Se continuar nesse ritmo, vai ultrapassar o Graham Rahal e o Scott Dixon. É, o Dixon que fez a melhor volta da prova agora, foi bom se reparar nisso aí, e vem voando o Scott Dixon. Lembrando que ele parou bem mais para frente, ou seja, ele não tem problema nenhum de combustível, ele pode acelerar à vontade. E olha o que tem de borracha para os dois lados da pista. Aí você vê o Roger Penske, o dono da equipe Penske, ele que fica na estratégia do Hélio Castro Neves. E esse aí o Hinchcliffe. Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo na apresentação do Milton Neves com um timaço de comentaristas aqui na Band para você. Tudo sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai ouvir o Hinchcliffe, que a gente ouviu um tempinho atrás, quem está acompanhando desde o começo, que ele vinha freando forte, já marcha para baixo. Acabei de reparar aí que ele já está tendo que economizar
combustível. Se a gente pegar as duas freadas da reta agora, que vai ser a mais ondulada para a curva 1, que vem agora, e a outra, a gente vai reparar, porque a gente já viu ele guiando antes. Não agora. Eu diria que quem tem aí, desde a última parada, 17 voltas, que é o caso do Hélio, e também o caso do Max Chilton, tem de economizar combustível. Quem tem 15 voltas, igual o Simon Pagenaud, tem que ficar um pouquinho preocupado. Agora, quem tem 19 voltas, igual o Newgarden, o Alexander Rossi, o Hinchcliffe, esses têm de ficar bastante preocupados, hein? Esses têm de economizar muito combustível. E tá caindo. O tempo tá escurecendo em Toronto, e não é porque tá chegando a noite lá não. Lá 1 hora menos do que o horário de Brasília, mas escurece nesta época do ano um pouquinho mais tarde. A preocupação é com relação às nuvens carregadas de chuva. Aí está o Graham Rahal, 8 décimos agora atrás do Saavedra. Ele tem 2,1 de vantagem com relação ao Scott Dixon. O Dixon vai passar. Se o Dixon passar, ele ganha mais 1 ponto. Então ele abre a diferença para 3 pontos. Neste momento são 2 pontos de vantagem para o Hélio. Se ultrapassar o Rahal, aí 3 pontos de vantagem. Muitos encontros e alguns divertidos desencontros à primeira vista, nesta quinta às 10h30 da noite, aqui na Band. Fórmula Indy que vai dar um tempinho, voltando no dia 30, com o Grande Prêmio de Mid-Ohio, circuito misto. Na última volta, o Hinchcliffe foi mais rápido que o Alexander Rossi. Rossi que é o segundo, o Hinchcliffe que é o terceiro, mas a diferença está em 4,6. É muita diferença ainda. O Hélio é que conseguiu aí tirar um pouco a diferença para o Chilton. Agora é de 7 décimos. Talvez seja aí com relação ao consumo de combustível, né? Um consegue economizar um pouco mais, o outro nem tanto. E o Dixon 1,4 atrás do Graham Rahal. Vem para cima o Dixon para ganhar essa 10ª colocação do Graham Rahal. E se passar o Graham Rahal, ele vai ficar a menos de 1 segundo com relação ao 9º colocado, que é o Sebastian Saavedra. Nós temos 74 voltas completadas pelo Newgarden. 11 voltas para o final da prova. Aí está o belíssimo Lago Ontário. Domingão, né? Muita gente aproveita. E ali você vê o aeroporto, que é um aeroporto menor na cidade de Toronto. Não é o aeroporto principal. Você vê agora o Simon Pagenaud tentando a aproximação em cima do Ryan Hunter-Reay. A diferença é de 4 décimos, hein? Vai para cima o Simon Pagenaud. Tô de olho ali com relação ao Scott Dixon e o Graham Rahal. O Graham agora encostou em cima do Saavedra. O ritmo um pouquinho mais forte do Graham Rahal. Essa disputa aí do Ryan Hunter-Reay e o Simon Pagenaud valendo a 5ª colocação. Tá aí o Joseph Newgarden, que já venceu uma prova nesta temporada e já venceu também em Toronto. Ele que venceu 2 anos atrás, 2015, e começou a fazer o seu caminho rumo a Penske. É um piloto jovem, um piloto de muita personalidade, um piloto que ainda tem muito o que crescer na Fórmula Indy, principalmente correndo na equipe Penske. Daqui a pouquinho, Newgarden vai pegar retardatários. Será que vai? É provável. É provável que pegue retardatários um pouco mais à frente. A gente observa ali um dos retardatários, o Ed Jones. Tá aí, ó, o Ed Jones no meio do pelotão. E já vai aparecer já o carro deste aí, que é o líder da prova, o Joseph Newgarden. Opa, olha aí a ultrapassagem do Simon Pagenaud em cima do Ryan Hunter-Reay, que vai dar o troco. Deu troco literalmente. Toma lá e já deu na mesma moeda. Um pouquinho mais atrás o Max Chilton, com isso encostou também o Hélio, ó. O Chilton agora vai para cima do Simon Pagenaud. Pro Hélio, qualquer posição que perca o Pagenaud é importante, hein? Olha o Chilton, coladaço em cima do Pagenaud, trazendo com ele o Hélio. Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo aqui na Band, coladinho na Fórmula Indy. Você vai curtir tudo, ó. A gente tá vendo de novo. Então chega pra lá, ganhou o espaço e deu o troco o Hunter-Reay. Tá parecendo kart indoor isso aí. Ele vinha com o push to pass, deu sem o porquê. Mas daí passou um pouquinho. Ele falou, peraí, então toma de volta.
A sorte é que foi pneu com pneu. Opa. E aí a gente tem bandeira amarela. Você vê que fica parado na pista o Ed Jones e temos a bandeira amarela. Essa bandeira amarela ajuda todo mundo, menos o Pagenaud e o Dixon. Esses dois aí prejudicados, porque esses aí não precisavam economizar combustível. O restante já tinha uma preocupação. Mas pro Dixon é bom porque ele junta no grid também. Dá mais chance de ele ultrapassar. O Dixon que é o 11º colocado. Só que agora o Graham Rahal não vai precisar mais economizar combustível, né? E é bom pro Hélio também, porque o Hélio tinha bandeira amarela ainda não, hein? Será que não? Vai ser só local? Deveria ter. Deveria ter. A gente já viu um absurdo hoje na Indy Lights, né? Um carro parado e o fiscal dando a bandeira verde pertinho do carro parado, mas não temos bandeira amarela não. 8 voltas para o final da prova. Não sei se conseguiu tirar o carro ali, ó. E já chegou agora nos retardatários o Joseph Newgarden. É o Conor Daly ali, o primeiro retardatário. E a diferença do Joseph Newgarden com relação ao Alexander Rossi é de 3 segundos. Está aí o segundo colocado. Nada de bandeira amarela não. Daqui a pouquinho o terceiro tempo com a apresentação do Milton Neves, com o Denilson Fernando Fernandes e o Ronaldo Giovanelli. Já já, coladinho na Fórmula Indy. E essa briga aí do Joseph Newgarden, não sei se vão facilitar muito a vida dele não, porque pela regra da Indy, você tem o direito de lutar se você está na mesma volta do líder, você tem o direito de lutar por essa volta. Ou seja, porque como ainda você tem os ovais e pequenos, às vezes você pode estar tomando uma volta, mas não necessariamente, de repente, com uma estratégia diferente, com uma parada a mais. Então, na Indy é liberado você brigar por essa posição, então vai dificultar um pouco a vida do Joseph Newgarden. No MasterChef o desafio é grande e só restam 7 participantes. A pressão aumenta na cozinha quando o chefe Emmanuel Bassolet entra em cena. É nesta terça-feira às 10h30 da noite. Ali o Tim Cindric da equipe Penske, né? Com relação à estratégia do Joseph Newgarden, a diferença é de 2,9 com relação ao Alexander Rossi, que é o segundo colocado. Ele falando que ele teve a sorte de pegar a amarela na hora certa, mas ele falou, agora esse tráfego aí me preocupa, porque a gente não sabe ainda, falta poucas voltas, mas tem pessoal na frente aí que não vai facilitar. Joseph Newgarden, que vai lutando pela segunda vitória nesta temporada. Ele que vai lutando pela sua 5ª vitória na carreira, sua 2ª vitória na equipe Penske. E vai entrando definitivamente na luta pelo título, né? Um pouquinho mais atrás, mas nem tanto assim depois da prova de hoje. Então a gente vai ter aí, com relação a Penske, praticamente tirando aí o Will Power, que hoje teve problemas, ficou para trás, mas 3 pilotos lutando pelo título com o Dixon, que vai continuar líder se a corrida terminar agora. 6 voltas para o final, hein? Opa, Hunter Ray foi para aquelas partes sujas da pista ali. E o Newgarden ganhando a posição, o Pagenaud ganhando a posição dele. O Pagenaud ganha mais uma posição, passa a ser o 6º colocado. O primeiro é Joseph Newgarden, Alexander Rossi é o segundo, o terceiro Hinchcliffe. Eu acho que alguma coisa tem aí, viu? Para mim é um pneu furado, alguma coisa tem aí. Ali o Max Chilton já vai encostando em cima do Hunter Ray, trazendo com ele o Hélio, perdeu um pouquinho o contato o Hélio. Já vem o Chilton. É o 7º colocado nesse momento, o Max Chilton já coloca de lado para tentar a ultrapassagem, vem colado de novo o Hélio. Vamos ver na reta oposta. Chilton para cima do Hunter Ray. Um pouquinho mais atrás o Hélio. Hunter Ray permanece na frente. O Chilton se aproxima. O Hélio fica um pouquinho. Já vai tentando por fora o Chilton. Com isso o Hélio vai se aproximar. O primeiro é o Newgarden, o segundo é o Rossi. A diferença é de 2,3. 5 voltas para o final da prova. É uma hora boa para o Hélio aproveitando, porque no meu ponto de vista tem algum problema lá. O Hunter Ray está muito mais lento, você vê como já foi embora o Pagenaud. O Hélio tem que tentar se aproveitar aí para ganhar pelo menos uma posição. Já chegando o terceiro tempo.
Uma análise profunda com muita polêmica desta rodada do Campeonato Brasileiro com Milton Neves e um timaço de comentaristas. Hoje Ronaldo Giovanelli, Denilson e o Fernando Fernandes. Mais uma volta sendo completada. 4 voltas para o final da prova. Newgarden é o primeiro, Rossi é o segundo, Hinchcliffe é o terceiro, o quarto é o Marco Andretti, o quinto é o Simon Pagenaud. Na sexta colocação, Ryan Hunter-Reay, Max Chilton é o sétimo, oitavo é o Hélio. Este aí o Saavedra é o nono, tentando aproximação em cima do Hélio. O décimo é o Graham Rahal. O Scott Dixon vem pela 11ª colocação. Ali o Scott Dixon, observando tudo isso que está acontecendo à frente. Já vai passando o Saavedra. O Graham Rahal insiste, consegue a ultrapassagem. Vem o Dixon para cima do Saavedra. Vai deixando para trás o Saavedra, ganha mais um pontinho o Dixon. Neste momento, 3 de vantagem com relação ao Hélio na disputa pelo título e vão faltar apenas 5 voltas para o final da prova. Saavedra perdeu o contato, foi ultrapassagem, foi ultrapassado, foi para a parte suja e aí ficou fácil para o Dixon. O Hélio com relação ao Chilton, 5 décimos. 5 décimos é a diferença. 3 voltas para o final da prova. Já passa por ali o Simon Pagenaud. Também se aproxima do Scott Dixon. E aí o Hélio para cima do Chilton. Se o Hélio passar, a diferença fica em 2 pontos. E a equipe falou pro Hélio agora, ó, pode usar o push to pass à vontade. Ele tá agora no push to pass, falou agora você tá bom para ir. Então quer dizer, ele tinha que economizar combustível. Então tenta partir para cima o Hélio. Você vai acompanhando essa briga. O Max Chilton um pouquinho mais à frente. Vai chegando também o Scott Dixon em cima do Rahal. Só que segura esse pelotão aí o Ryan Hunter-Reay. Menos de 3 voltas para o final da prova. Menos de 3 voltas para o final da 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Aí o líder, Joseph Newgarden, o garoto Newgarden. Vem para vencer pela segunda vez nesta temporada. Vem para vencer pela segunda vez pela equipe Penske. Olha como a pista fica suja fora do trilho ali. A disputa mais à frente. Bota a pressão. Tentando ganhar essa posição ali atrás. Retardatário que é o Conor Daly. E fica apenas observando. É uma disputa entre o Conor Daly e o Takuma Sato. Apenas observando o Joseph Newgarden. Já já ele vai passar, vai receber a indicação da bandeira branca. Que vai faltar apenas uma volta para o final do Grande Prêmio de Toronto. Muito próximo de vencer pela segunda vez nessa temporada o Newgarden. Mais uma vitória da equipe Penske. O que seria a 6ª vitória da equipe Penske nesta temporada. Contra 2 da Rahal e uma da Ganassi, da Andretti, da Schmidt-Peterson e da Dale Coyne. Bandeira branca. Última volta para o Joseph Newgarden. Últimos 2.857 metros para o Joseph Newgarden, que vai vencendo o Grande Prêmio de Toronto, vai vencendo a 12ª etapa do campeonato. Ele que largou na 7ª colocação, foi esperto, uma tática diferente na troca de pneus e reabastecimento com bandeira amarela, início de bandeira amarela, e depois assumiu a primeira colocação para não mais perder. Newgarden é o primeiro, Rossi é o segundo, a diferença é de 1,9. Essa diferença do primeiro para o segundo. O Hélio vem pela 8ª colocação, 3 décimos atrás do Max Chilton. Ainda acredita o Hélio que possa ganhar a posição e possa ganhar um ponto. Com este resultado, com a 10ª colocação do Scott Dixon, com o Hélio terminando em 8º, o campeonato fica ainda mais apertado. Chegou com 8 pontos de diferença o Dixon para o Hélio. A diferença vai caindo para 3 pontos agora. Só mais um pouquinho para o Joseph Newgarden. Já vem para receber a bandeira quadriculada. Não perde mais. Joseph Newgarden vence o Grande Prêmio de Toronto. Vence a 12ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Vence pela segunda vez nesta temporada o Joseph Newgarden. Alexander Rossi é o segundo. Vamos ver o Hélio. Ainda vai tentando a aproximação. O Hélio em cima do Max Chilton. Um pouquinho mais atrás também o Dixon. Ainda tenta aproximação em cima do Rahal. É a disputa não só pela prova, é a disputa também pelo campeonato. Fica difícil pro Hélio, fica difícil pro Scott Dixon. Vai terminando a prova o Hélio na 8ª colocação. O Dixon vai terminando na 10ª posição. A diferença vai caindo com relação ao campeonato, Felipe Giafone. É uma prova, uma pena pro Hélio, que teve a falta de sorte aí de calhar na bandeira amarela. Joseph Newgarden mandou bem, porém teve muita sorte. Acho que agora o campeonato embolou de vez, o Joseph Newgarden chega também agora próximo deles, mas ainda o Hélio grudadinho ali tirou uma boa vantagem, mais um pouquinho de vantagem para o Scott Dixon. 3 pontos a diferença do Dixon
Emerson para o Hélio, o terceiro colocado no campeonato Pagenot, o Newgarden assumindo a quarta colocação. Valeu demais, marcamos novo encontro com a Fórmula Indy no dia 30, com a 13ª etapa, o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Continua a boa disputa pelo título e o Hélio lutando pelo seu primeiro título na Fórmula Indy. Vem aí o Milton Neves com um timaço de comentaristas e o terceiro tempo. Um ótimo final de domingo para você e cuide-se bem. Fórmula Indy é na Band e no Band Esportes.